A religião é uma forma fácil de você manipular e mobilizar pessoas para os seus próprios fins. Então ela é uma arma também de manipulação em massa. E é por isso que as primeiras religiões são animistas. É o deus da chuva, deus do sol, deus da guerra, deus das doenças, deus da caça. Quem divergir está prejudicando o grupo todo. Então você pune, então você começa a institucionalizar. Então não é só o pombo que volta para a caixa e orienta que aquilo pode ser legal. Com o tempo, todos os pombos começam a obrigar os outros a ter que ficar girando em volta de si mesmo, senão você tá ferrando todo mundo, ninguém vai ter comida. Parece que a base do cristianismo é o sofrimento, né, cara? Se fosse possível um futuro em que as pessoas conseguem... Pedro Sampaio. Ele é psicoterapeuta, professor, pesquisador, mestre e doutorando em psicologia. Hoje ele vai nos revelar a verdade sobre a religião, como a religião afeta o nosso cérebro e a verdade sobre a psicologia da religião. Para fazer pessoas boas cometerem coisas más, a religião é o meio mais eficaz. E ela é um meio muito fértil para alguém cruel e manipulador conseguir o que quer. Eles são psicopatas realmente, cara. Eles não têm empatia pelo próximo ali, porque eles observam pessoas em situações de pobreza e ainda assim ministram oferta e tal. Então se você atribui isso a uma entidade superior, bem mais fácil controlar as pessoas. De forma geral, a religião é boa ou não para a sociedade, cara? Dado a nossa natureza, dado princípios básicos do comportamento humano, é muito provável que em algum momento... Rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição. Agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu Pedro, demais por ter vindo aí, cara. Obrigado aí por ter alocado um espaço da sua agenda aí em São Paulo, por ter vindo aí, pra vir aí. Fico muito feliz, cara, de verdade, assim. Bom, a gente meio que falou que a gente vai falar sobre um tema específico, a gente não vai se prender muito a isso só também, mas você é uma pessoa que estuda bastante, assim, a psicologia da religião, né? Isso. Então, para começar, assim, como exatamente a religião está atrelada ao bem-estar, à felicidade de forma geral, assim? Tem relação. Então, isso começou com pesquisas que tentavam ver o seguinte: será que pessoas religiosas têm menos transtornos mentais, né? Será que elas têm menos depressão, ansiedade e tudo mais? E também existem questionários para avaliar nível de satisfação com a própria vida, outras coisas assim. Então, quando começou a fazer esses questionários, nos Estados Unidos, alguns até no Brasil e alguns outros lugares, viu que, em média, as pessoas religiosas pareciam mais felizes. Elas também tinham menos índice de depressão, de ansiedade e tudo mais. Não é nada significativo. Era pequeno, mas como você fazia uma amostragem grande, fazia um trato estatístico, você via que tinha significância. Não era alto, era bem pequeno, mas tinha uma diferença observável. E aí o pessoal falou, então, religião é um fator protetor para a saúde mental, ou seja, diminui a chance de você ter transtornos mentais? Aí depende. Porque se você só pega grupos, quem é religioso e quem não é, você está deixando de controlar algumas variáveis importantes. E aí eles começaram a investigar mais a fundo em relação a isso. Inclusive eu sou uma das pessoas, o Daniel, que já veio aqui também, Daniel Gontijo também, a gente tem um grupo de pesquisa e a gente já fez estudos sobre o mesmo tema no Brasil, de tentar pegar vários dados, só que aí a gente quer ver também qual que é a renda dessas pessoas, qual que se eles têm convívio social, se eles têm, que mais? Quais são os hábitos que eles têm, e por aí vai. Se eles têm histórico de saúde mental na família, e várias outras coisas, preferências políticas. Então a gente está avaliando muitas outras coisas, média de idade, entre outros. E aí, o que se viu com o tempo é que, na verdade, não era a religião em si que parecia ser um fator protetor de saúde mental. Não é ter religião ou não. É você ter um grupo social que você frequenta. E a diferença que aparece, na verdade, é porque pessoas religiosas têm uma probabilidade maior de ter um convívio social do que pessoas não religiosas. E essa diferença é muito pequena porque não é tão grande assim. Tanto que quando você pega pessoas que acreditam em Deus, ou até têm uma religião, mas não frequentam nenhuma igreja, não frequentam nenhum grupo religioso, essa diferença some. Então, quando a gente pegou e viu pessoas que não frequentam, elas acreditam, têm uma fé muito grande, mas não vão para a igreja, não tem diferença em relação a ateus. E pelo contrário,
Tem um grupo que a gente chama de espiritualistas, são pessoas que acreditam e tudo mais, mas não vão a nenhum culto, que eles têm um pouquinho pior do que a de ateus. Saúde mental pior. E aí, o que... Calma lá. No caso, esse grupo seria um grupo que acredita em uma espiritualidade, seja da natureza e tal, só que tem pior do que os ateus, cara. Isso. O bem-estar subjetivo. Isso. Como assim, velho? A gente tem hipóteses a respeito. Uma das hipóteses é que se eles são pessoas que acreditam em Deus ou em algo sobrenatural e tudo mais, mas eles não buscam grupos para isso, né? Já tem uma chance de ser uma pessoa mais antissocial, mais introspectiva. Então é possível que isso confunda os dados. Porque a pessoa que é um pouco mais antissocial tem uma probabilidade maior de ter depressão. Então, se você se isola socialmente, isso é um fator de risco para depressão para qualquer um. Mesmo a pessoa mais introspectiva, menos extrovertida, o animal humano é meio doido. A gente precisa ter convívio social, mesmo se não for prazeroso. A gente precisa ter de tempos em tempos, senão o seu risco de depressão aumenta muito. Mesmo pessoas no espectro do autismo, se elas não convivem regularmente, não tem grupo social, ela aumenta a chance de depressão do que pessoas que têm um convívio. Então, ele tem essa doideira. De tempos em tempos, você precisa estar com outras pessoas, ver outras pessoas, senão você começa a aumentar muito a probabilidade de desenvolver um transtorno. Então, pode ser isso. Pode não ser a questão dele acreditar ou não, para isso pode ser irrelevante. Mas o fato de que, se ele acredita e não busca um grupo, já é mais provável que, na verdade, ele seja uma pessoa introspectiva e uma pessoa que é meio avessa ao contato social, e por isso que ele não frequenta. E uma pessoa avessa ao contato social tem maior chance de ter depressão. Então talvez seja essa a variável, não a crença em si. Talvez a gente tenha evidências robustas. Ainda não, isso é um dos estudos que eu e o Daniel vamos conduzir em breve, assim que a gente tiver mais tempo, para poder testar. Se é apenas a comunidade ou se é algo além disso, assim, seria... Dos espiritualistas, no caso, né? Do motivo pelo qual a pessoa religiosa tem melhor saúde mental é a comunidade. Isso... Bem demonstrado. Bem demonstrado, sim. Tanto que você pega países em que a maioria não é religioso, essa diferença desaparece. Então você pega países em que não ser religioso não diminui a chance de você ter convívio, contato social, ter atrito com a família, como na Holanda, Dinamarca, Noruega, essa diferença não existe de saúde mental de ateus e religiosos. Então, isso se aplica a países majoritariamente religiosos. Porque realmente, se você é religioso no Brasil, nos Estados Unidos, você tem boa chance de criar um atrito com sua família, com outras pessoas, sim, de ter uma certa dificuldade maior de contato social ali. Porque majoritariamente o pessoal acredita em Deus e tal, e geralmente nós, seres humanos, tendemos a se relacionar com pessoas mais parecidas com a gente. Isso, exatamente. Então, provavelmente é esse o fator. O religioso, ele tem um maior convívio social. Tem algumas outras coisas que a religião promove que pode ajudar um pouco a saúde mental. Então tem alguns estudos, uma linha de um pesquisador europeu, em que ele começou a ver sinais de boa correlação entre religiões que incentivam diretamente que a pessoa pratique a gratidão. Tem várias religiões que têm isso, né? Você tirar um tempo para agradecer pelas bênçãos do dia, pelas coisas boas. E parece que isso pode ter um bom efeito sobre a saúde mental. Mas aí que tá, isso também tem para ateus. Se o ateu também tirar um tempo para lembrar de coisas boas, né, e de agradecer o universo, ou pensar pelo menos como que ele é privilegiado, não precisa agradecer nada, mas pensar como que eu sou privilegiado, sortudo, de ter essas e essas coisas. Na sua visão, Pedro, isso faz sentido, cara? Faz um pouquinho, pero não muito. Essa narrativa de que, o ateu, ele não acredita que Deus existe, portanto, somos um acidente do universo, do cosmos e etc e tal. Isso. Então, surgiu lá, tem várias teorias cosmológicas, vamos falar que do Big Bang está sendo a correta. Uhum. Ocorreu lá a grande expansão e tudo mais, galáxias se originaram, Terra, etc, Sol. Beleza. E aí a gente evoluiu ao longo de bilhões de anos de um acidente que surgiu ali, a primeira vida orgânica e tudo mais, enfim. Se um desses animais ali que tivessem evoluído e tivesse sido extinto, a gente não estaria aqui, certo? Como que você vai enxergar isso com bons olhos, entende? Com bons olhos em que sentido? No sentido de que isso não vai te causar uma angústia, e sim você vai admirar esse acidente que foi tudo isso, entende? Então, o meu ponto é, aí você me corrige se eu estiver errado, mas parece que para a pessoa que acredita em Deus é mais fácil você acreditar numa narrativa otimista do que um ateu. Eu e acho ficar que, grato, né? Eu acho que o ateísmo, no começo, para quase todo mundo, ele é angustiante. Mas não só por isso, pelo ponto que você está falando causal, do que gerou a gente e quem somos nós. Eu acho que ele é angustiante principalmente pelo ponto depois, que é não vida após a morte, não ter vida após a morte. Então, você acreditar ou ter muita convicção que está vivendo aqui, acabou, já era,
Isso é bem angustiante. Bem menos do que acreditar que tem chance de você viver eternamente, sua existência, sua consciência perdura, e você ainda vai encontrar as pessoas que você ama, que você perdeu depois. Então isso é muito mais confortável. Agora, essa parte causal do antes, eu acho que não, depende do modo como você interpreta. Você também pode interpretar que a religião é pior nesse sentido, porque preconiza que você tem um ser todo-poderoso que está te vigiando o tempo todo, e que se você não adorar ele, não servir a ele, não fizer uma série de coisas, ele vai te punir e você vai ser eternamente torturado. Então pode ser até bem pior em relação a isso. E de até que esse ser tá ali te observando o tempo inteiro e que ele faz exigências que você pode, inclusive, não concordar, né? Ele faz uma série de exigências que envolvem você ir contra coisas que você quer fazer ou gostaria ou até que acha correto fazer. Tanto que acontece de muitos pais estarem sofrendo porque o filho, por exemplo, é gay, e muitas vezes o pai em si não tem problema com isso, a mãe em si não teria problema nenhum, mas como eles acreditam piamente que se o filho for gay ele vai pro inferno e vai ser eternamente torturado, eles não querem que o filho seja eternamente torturado. Então eles se veem na obrigação de fazer algo a respeito. E aí fazem o filho sofrer, fazem eles mesmos sofrer, fazem todo mundo sofrer. Então, depende. E em relação à questão da gratidão, o ateu pode pensar simplesmente questão de privilégio. Ele é um privilegiado. No acaso do universo, na aleatoriedade ou determinismo das coisas, ele é um locus de carbono que teve sorte de ter interações prazerosas, de ter uma condição financeira acima da média, ou de ter conseguido tal coisa. E ele pode se sentir bem por isso. Ele pode tentar pensar sobre isso. Acontece que na psicologia, isso chama de psicologia positiva. Você ficar incentivando pensamentos positivos e tudo mais. E a gente já sabe que ela não funciona muito. Ela tem um efeito pequeno. Então, é possível que esse efeito que o cara observou seja um produto disso, mas com muitas limitações, assim como é no caso da psicologia positiva. Tanto que para muita gente, você pegar, por exemplo, alguém com depressão e falar para ele ficar na frente do espelho falando que ele é lindo, que tá tudo bem, que a vida é linda, vai ser pior, tem um efeito oposto. Entendi. Ele sente que ele tá se enganando. Isso tem um efeito negativo. E no caso, a gratidão não entraria com uma psicologia positiva? Pode entrar, e aí que tá. Ele funciona para algumas pessoas. Mas como ela funciona um pouco para algumas pessoas, é o suficiente para você ter um efeito. Sim. Quando você pega amostras grandes, né? Então, se para algumas pessoas ele não faz diferença, para um pequeno grupo que está Na média deprimido, vai ser maior. ele atrapalha, e para outras ele é maior, na média tem uma pequena diferença positiva, né? De quem tem esse hábito, quem tem essa prática. E para algumas pessoas é bom. Para algumas pessoas, o que significa em termos psicológicos? Ao invés de ficar sob controle, você ficar prestando atenção, respondendo aos problemas, ao que está errado na sua vida, te gera sofrimento, você também presta atenção, fica sob controle das coisas boas. Você tem um tempo ali para sentir-se bem com as coisas que estão indo bem. Você não cair numa filtragem negativa. Tudo que é bom você ignora, tudo que é ruim você ressalta, cria um quadro, uma moldura e fica olhando para aquilo o dia inteiro. Tudo tá errado na sua vida. Que entra muito num estoicismo moderno, assim, né? É um pouco, sim. Essa prática, assim. Sim. Só que não diria que é só... Não é tanto do estoicismo, porque o estoicismo teria também a base de focar no que você pode controlar, né? De você tentar dar atenção para aquilo que você pode fazer diferença. E não é só isso, não é só questão de dar atenção. Pode ser que o problema você possa fazer algo a respeito. A questão é você não ficar só pensando no problema. Você também contar suas bênçãos. Você também ficar atento às coisas que dão certo e que deram certo e que acontecem e são boas. Não é para você resolvê-las, porque você pode fazer algo a respeito, para você lembrar delas. Você tem essa prática? Conscientemente, não. Mas eu não busco fazer isso conscientemente. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que me considero extremamente sortuda, que várias coisas na minha vida tiveram um rumo muito melhor do que eu imaginava que teriam, e isso eu acho que tem um fator importante para minha saúde mental. Porque eu pensava que eu estaria hoje completamente isolado, ferrado, que eu nunca ia conseguir ter um relacionamento amoroso, que eu nunca ia conseguir ter amigos, que eu nunca ia conseguir um monte de coisas, e eu consegui muito. Eu nunca ia conseguir ser bem-sucedido na minha profissão, eu achava que meu destino ia ser outro. E quando hoje eu vejo o tanto de coisa que deu certo, que poderia ter dado errado, e eu tinha convicção que ia dar errado, eu falo, caramba, que sorte, que vida foda que eu tenho. Então isso faz muito bem de lidar com as coisas quando elas não dão certo. Por que exatamente você tinha essa impressão, cara, de que, bom, nada disso ia dar certo e acabou dando, assim? Eu tinha muito pouca habilidade social na minha infância e adolescência. Eu era muito desajeitado socialmente, né? Passava muito tempo sozinho e eu gostava de passar tempo sozinho, mas eu também não me dava bem com as pessoas. Então, como eu não me dava bem com as pessoas, eu tinha poucas amizades, eu entrava em conflito, eu entrava em muitas brigas. As pessoas implicavam comigo na escola em alguns momentos, em outros não.
Em outras fases da minha vida, não. E em termos de vida amorosa, era um desastre, assim. Eu era o cara nerdaço, cabeçudão, ficava o dia todo só lendo e mexendo no computador, magrelão. E não só não era alguém desejável, como era alguém que ativamente ouvia que as pessoas jamais iriam ficar comigo. Então, eu tinha convicção que isso não era pra mim. Caramba, cara, você escutava isso? Ah, sim, sim. Inclusive, uma das meninas que eu fui apaixonado, que eu tive uma paixão platônica na adolescência, quando eu escrevi pra ela e tal, me declarando, ela falou isso abertamente na frente da sala toda. Até parece que eu ia ficar com alguém igual você e tal. Que nojo. Deve ter sido um trauma brutal. Foi muito dolorido na época, foi bem ruim. Mas eu acho que eu já era mais casca grossa também, assim. Eu acho que nessa época eu já tava muito na linha de dane-se os outros, eu não preciso de ninguém, eu vou viver sozinho, vou ficar lendo minhas coisas, vou estudar, vou viver minha vida, e é isso. Eu não preciso também de muito dinheiro, eu vou ter o suficiente pra eu comer, eu vivo de miojo também, não tem problema nenhum, e só preciso de dinheiro pra ter meu computador, ter meus livros, ter um banheiro, ter um teto e ter alimento mínimo, só isso. E eu vivo perfeitamente bem pelo resto da minha vida sozinho. Essa era a minha mentalidade na adolescência. Interessante, puxando esse gancho, cara, você acha que uma pessoa que pensa dessa forma e que gostaria de viver assim, ela seria feliz? Sei lá, ela teria, sem discutir agora o que é felicidade e tudo mais, mas do ponto de vista filosófico, mas ela teria o bem-estar subjetivo melhor? Bom, você falou lá dos grupos sociais, né? A gente começou falando disso. E aí eu queria te perguntar, existem pessoas que falam, enfim, muita gente, não sei se isso é 100% de certeza, que o homem é um animal social, né? Não sei se é uma discussão na antropologia e tal disso, mas existem indivíduos que não são, cara. Quer dizer, que eles não precisam ali de ter uma comunidade, porque, evolutivamente falando, traz muito sentido pra pessoa, aumenta o bem-estar subjetivo, parece que, enfim, não se sentir só, né? Uhum. Existem indivíduos que não precisam seguir esse caminho de ter pessoas ao redor? Não. O que existem são pessoas mais introspectivas e menos sociáveis. Assim como existem pessoas que não gostam muito de ter certo convívio social, como festas e esse tipo de coisa. Preferem contatos individuais ou nem isso. Então isso existe. Mas aí que tá. Mesmo pessoas com essa característica, os estudos mostram que se ela vive isolada socialmente, se ela segue essa tendência e não interage com pessoas, ela tem uma probabilidade muito mais alta de que outras pessoas com as mesmas características que têm que interagir socialmente, pontualmente, que tem um grupo social e um convívio, seja porque o trabalho dela exige ou alguma outra coisa. Então, a socialização é um fator protetor de saúde mental. Ela diminui a chance de você ter transtornos mentais, principalmente a depressão, mas também outros. Então, quem se permite seguir essa tendência de viver isolado, não é que a pessoa está condenada a ser infeliz, mas ela tem uma probabilidade muito mais alta de ser infeliz. Porque a socialização pesa sobre a gente bastante. Mesmo quem não gosta, isso vai fazendo falta gradualmente, mesmo que o indivíduo não esteja percebendo. Então, no seu caso, você acha que você não estaria feliz se você optasse por aquele caminho lá e seguisse daquela forma? Acho que é muito provável que não. Ainda mais porque eu não estava feliz na época. Eu estava rígido, né? Eu me conformei. Mas eu tinha uma depressão de base. E tinha, tanto é que eu mesmo quis fazer terapia nessa época, na adolescência, porque eu vi que eu estava deprimido. Eu tinha pensamentos muito ruins o tempo todo. Eu tinha muita raiva. Oscilava entre tristeza e raiva, mas mais raiva, o modo como isso se manifestava. Porque eu não me permitia ter muita tristeza, porque senão eu afundo. A raiva é mais enfrentativa, né? Confrontativa. Então eu tinha raiva do mundo, das pessoas, de tudo, o tempo inteiro. Sim. Então, eu vi que isso não estava dando certo. Aí eu procurei terapia e me ajudou muito. E uma das coisas que ela me ajudou foi justamente achar grupo social. Achar um grupo em que o jeito que eu era, as coisas que eu gostava fariam sentido. E eu conseguiria ter uma boa interação lá. E no caso dela, ela me sugeriu, eu era novo ainda, tinha 14, 15 anos, ela me sugeriu ir para um grupo de estudos da UFMG, que estava tendo. Ia ter também um curso lá que era aberto ao público, de temas que eu estava estudando. E aí eu fui lá, frequentei, e aí deu super certo. Porque na minha escola eu era esquisitaço, e nada que me interessava, os outros se interessavam, mas nesse grupo eu era o garoto prodígio. Um monte de gente mais velha, um menino de 14 anos Mudou estudando de 8 aquilo para lá. 80 ali, né? Exatamente. E lá todo mundo queria conversar comigo, trocar ideia, me tratava super bem, me chamava pras coisas, e ficava super empolgado. Então foi muito bom. E fora isso, era só internet. Eu tinha na internet pessoas que eu debatia. Você falou da depressão, cara. Existem casos em que a fé, a religião, assim, cura
de fato, a depressão em algum sentido? Seja pelo fato de, enfim, você ter um grupo social perto, ou outras variáveis, então, assim, indiretamente falando. Não é que a fé cura, ela não. Você acreditar em Deus ou ter confiança em Deus não parece fazer diferença para a depressão. O que faz diferença, e pode fazer diferença, é o grupo social. Então, em alguns casos de depressão, a pessoa que estava isolada passar a conviver com um grupo que dá suporte, que apoia ela, que se preocupa com ela, que busca saber se ela está comendo, se ela está dormindo, se ela está levantando, se ela está tomando banho, se ela faz as coisas, coloca ela para frente, passa contatos para ela do que ela está com dificuldade, de uma coisa de trabalho. Isso vai ajudar ela. Mas não por causa da religião, por causa das pessoas ajudando ela, do grupo, do suporte social. Mas não é também a maneira mais eficaz. A maneira mais eficaz é psicoterapia. Porque a psicoterapia vai envolver isso, orientar e tentar conseguir esse grupo para ela e tentar conseguir esse suporte, mas 1 milhão de outras coisas que funcionam de fato para a depressão. Inclusive, em alguns casos, em vários casos, a medicação, se for necessário. Pelo que você está falando, então, a gente pode dizer, assim, que cientificamente a religião não traz felicidade, né? Pelo que parece. Mas sim as coisas que vêm dela, assim. Isso. Ela pode ser um meio de conseguir coisas que trazem felicidade, como contato com pessoas, como sentido para a vida. Então, a religião pode fazer as pessoas acreditar que tem um propósito, um sentido, e isso diminui a probabilidade dela também ter transtornos mentais, de ter depressão, dela se sentir um pouco mais satisfeita e tudo mais. Você acha que, de forma geral, cara, a religião é boa para a sociedade, assim? Quer dizer, esses benefícios que ela traz, ao meu ver, ela traz muitos malefícios também, né? Principalmente por fundamentalistas e tal, extremistas, fanáticos religiosos, né? Agora, se a pessoa tá na dela e não atrapalha os outros, não vejo problema nenhum, cara. Mas eu não sei se foi o Daniel Gontijo que falou isso aqui, ou se foi outra pessoa ali da psicologia da religião e tal. Mas parece que a religião, ela abraça muito, por exemplo, pessoal da comunidade. Então, terapeutas não chegam nesse pessoal, certo? Porque, enfim, pessoal mais humilde e tudo mais. Mas a própria religião, igrejas, principalmente protestantes, surgem em vários lugares, nessas comunidades e tal, né? Em cada esquina tem uma. E ali se cria o senso da comunidade que você estava falando e tudo mais, e isso faz bem para a pessoa de forma geral. Por mais que essas igrejas, elas, enfim, ministram oferta, pedem dízimos e tal para essas pessoas, esses 10% que a pessoa paga, de alguma forma, tá ajudando ela, assim, sabe? Como que você enxerga isso? Você acha que, de forma geral, a religião é boa ou não para a sociedade, cara? Eu acho que se tirasse subitamente a religião da sociedade, não seria bom, teria um efeito ruim. As pessoas, muito do que elas fazem hoje depende da religião. Como eu falei, ela é um meio para coisas boas. E hoje ela é um meio presente em vários lugares, né? A religião é um fator muito importante para a vida da maioria das pessoas. Então, se você chega hoje e tira, vários projetos de caridade vão desaparecer. E até isso conseguir ser retomado, se é que ia ser retomado, ferrou. Então, isso é uma das coisas. Mas não só isso, todo modo como a pessoa encara a vida, encara as situações, o grupo social que ela tem muitas vezes vem só do grupo religioso. Então, se você subitamente abolisse, ela seria um prejuízo muito grande para a sociedade e para os indivíduos que estão envolvidos no meio religioso. Mas não quer dizer que também não teria aspectos bons. Por exemplo, seria positivo para várias pessoas que não são cis-heteronormativas, por exemplo. Pessoas ou que são trans, ou que são gays, ou que são bi, e que podem ter familiares que nesse momento só pressionam, massacram por causa da igreja. Ou que estão tentando se adequar à igreja. Por motivos religiosos, eles sofrem e estão em conflito com quem eles são só por motivos religiosos. Para essas pessoas poderia ser bastante bom. Parece que a base do cristianismo é o sofrimento, né, cara? Depende da interpretação, mas sim. Principalmente no meio católico, né? Vem muito da ideia do sacrifício. Né? De você se sacrificar, de você sofrer para poder merecer alguma coisa. Então isso é uma base cristã, que é o que o Nietzsche critica muito, né? O Nietzsche era crítico disso, dessa ideia de que você tem que sofrer, de se martirizar para poder conseguir alguma coisa. Perfeito. Mas, então, a religião, se tirar subitamente, seria ruim. Mas, se fosse possível, e eu não sei se um dia será, se fosse possível um futuro em que as pessoas conseguem lidar com as suas questões sem recorrer à religião, pensar sobre os problemas do mundo sem ter que recorrer a dogmas, sem ter que recorrer a coisas sobrenaturais, se elas conseguissem organizar modos de incentivar as pessoas a serem mais caridosas, a tratar bem o outro, a não se envolver com drogas,
que vão destruir a sua própria vida e destruir as pessoas em volta de você também, outros meios de suporte em relação a isso, seria muito bom. Então, se você conseguisse, junto com a retirada da religião, pôr outras coisas, isso poderia ser interessante. As coisas que ela traz, se puderem ser adquiridas por meios que não a religião, penso que seria melhor. Porque a religião traz consigo esse efeito colateral. Primeiro, da crença em dogmas, o que já é uma crença problemática, você acreditar que algo é verdade porque está escrito num livro, e isso não pode ser alterado e tudo mais, e você ter várias crenças sobre o mundo, sobre você, sobre a moral, sobre o que é certo e errado baseado nisso, isso é uma coisa que leva a vários problemas no mundo e leva o tempo todo. Segundo, a religião, justamente por ser dogma, é uma forma fácil de você manipular e mobilizar pessoas para os seus próprios fins, então ela é uma arma também de manipulação em massa. Sim, total. Então, você tiraria essa arma que as pessoas seguem só porque elas acreditam que é um ser superior divino que está mandando, e então teria esse aspecto também de dela não estar mais presente. E ela também é um meio de que, como eu dei o exemplo das pessoas que não são heteronormativas, de pessoas boas fazerem coisas más. Tem uma frase que fala, né, que pessoas boas sempre vão fazer coisas boas, pessoas más sempre vão fazer coisas más, mas para fazer pessoas boas cometerem coisas más, a religião é o meio mais eficaz. É o meio mais eficaz. Pode repetir, por gentileza? Pessoas boas sempre farão coisas boas. Pessoas más sempre farão ações más. Mas o melhor meio para convencer alguém bom de fazer uma coisa má é a religião. Então... Que ela mexe na alma da pessoa, né? No sentido da existência e tudo mais. Então, quer dizer, faça isso, senão você... Bom, vai morrer no inferno e tal. Aí tem as narrativas, né? E não só isso. Senão o outro vai morrer no inferno. Você sente que você está ajudando alguém. Você acredita piamente que essa pessoa vai ser eternamente torturada de uma maneira terrível, cara, se ela continuar fazendo o que ela tá e ela não tá enxergando isso, e você ama ela, você vai fazer de tudo pra ela não fazer isso. Daí que vem o pessoal, né, que larga a faculdade, larga tudo pra espalhar a palavra de Deus e converter as pessoas. Exatamente. Então, imagina, se tira essa parte também, é benéfico pra sociedade. Então, igual eu falei, se tiver como conseguir as coisas boas que a religião é um meio para elas, de outra forma, ia ser ótimo, mas eu não sei se isso é possível. Se um dia vai ser possível ou se com o tempo vai ser possível. A gente tem países que são majoritariamente não religiosos já. Então talvez seja possível, mas não sei. Porque sempre oscila, assim. Na década de 70, tem várias pessoas que argumentavam que a religião estava desaparecendo e que até os anos 2000, menos de 10% das pessoas seriam religiosas, devido à inclinação de aumento de ateísmo e aumento de escolaridade, aumento de divulgação científica, que levaria as pessoas a abandonar a religião. E isso não só não aconteceu, como aumentou em vários países. A religiosidade, então, não sabemos. Interessante. Bom, assim, cara, eu queria tirar uma dúvida em relação a esse tópico aí, da religião e tudo mais, né? Você falou que se a gente conseguisse tirar, sem tirar os benefícios, assim, que ela traz indiretamente, seria interessante. Mas, assim, você meio que falou em relação você meio que estava enviesado ao próprio cristianismo, pelas suas falas. Se você pegar, por exemplo, outra religião, eu gosto, assim, de todas as religiões, a que eu acho mais interessante é a do budismo, por exemplo. Recentemente eu fui num templo, cara, budista, aqui em São Paulo, e, assim, você vê que as pessoas que frequentam aquele lugar, os monges também, eles são pessoas boas, assim, são pessoas diferentes. E que, por mais que existem dogmas, assim como em qualquer religião, isso, de certa forma, faz bem para a comunidade ali. E não só pela própria comunidade, porque eles incentivam o mindfulness, você estar presente. Então, assim, uma tradição milenar que conseguiu aí prever, entre aspas, estudos robustos hoje, que isso faz muito bem para o bem-estar subjetivo e tal. O ponto é, isso tudo que você falou não está muito enviesado para certas religiões, porque outras parece que, assim, se o mundo inteiro virar budista, eu acho que o mundo se tornaria um lugar melhor, entendeu? Eu acho que o dano social das religiões não é igual, depende da doutrina. Então a gente tem doutrinas que levaram ao suicídio coletivo, né, de várias pessoas e cultos religiosos e outras coisas assim, e outras que são bem mais inofensivas, que raramente geram um efeito adverso. Mas eu mantenho o meu ponto, pelo seguinte, você mesmo falou que o budismo é bacana porque ele incentiva as pessoas a coisas como mindfulness e outras coisas, etc.
Ué, então por que não o mindfulness? Se você tirasse o budismo e mantivesse as coisas boas que ele traz, independente do dogma da religião, que era isso que eu tô falando. Se você tirar a religião e mantiver as práticas boas, o que ele leva, que já existe, independente da religião, você tem o mesmo efeito sem a parte do efeito colateral. Faz sentido. E no caso do budismo, você teria as coisas boas dele sem os dogmas e também a gente tá pegando o budismo que a gente tá entrando em contato aqui. Mas o budismo também leva a vários conflitos, né? Budistas entram em guerra com outras religiões em algumas partes do mundo. A autoimolação, que é colocar fogo em si mesmo, veio do budismo. Os budistas praticavam autoimolação, colocavam fogo em si mesmos como forma de protesto, para poder fazer. Então, entre várias outras coisas. Então, eu acho que se você consegue a parte boa, o mindfulness, a calma, ter lugares para contemplar, passar a ter meios seculares, por exemplo, de as pessoas se reunirem, ouvirem palestras, ouvirem coisas sobre a vida, sobre o mundo, sobre a natureza, igual é uma missa, mas de um modo secular, isso pode ser muito bom. Um lugar que as pessoas se reúnem, tiram um tempo para pensar sobre a vida, sobre as coisas, ouve alguém falando e tudo mais. Isso ia ser fantástico. Sem a parte da religião. E eu nem de perto sou um dos primeiros a falar isso. Tem um livro que chama Religião para Ateus, do Alain de Botton, um filósofo francês. Ele debate muito isso lá no livro. Então eu acho que seria menos pior, então, teoricamente falando. Se todo mundo fosse budista em relação ao jeito que é hoje, sim, seria menos pior. Acredito que sim. Interessante. Mas não do que se retirasse a religião, mantendo as coisas boas a qual ela é um meio. Você acha, Pedro, que é uma utopia pensar que o mundo inteiro vai deixar de ser religioso, assim, a certo ponto? Até porque, pelo que eu andei lendo, assim, e tal, eu até peguei aqui, mas parece que existem estudos que falam que pessoas com o cérebro ali lesionado, principalmente ali o córtex pré-frontal ou menos desenvolvido, eles tendem a ser mais fundamentalistas, religiosos aqui, né? Os caras fizeram ali o estudo com veteranos da Guerra do Vietnã, que tiveram lesões cerebrais e traumáticas e tal. Eles descobriram que lesões do córtex pré-frontal estavam associadas ali a maior fundamentalismo religioso, cara. Uhum. Então, quer dizer, sempre provavelmente terá uma brecha de mercado, né, para pessoas abusarem dessas outras pessoas aqui pelo próprio déficit cognitivo, digamos assim, que essa pessoa aqui ela não conseguiria fazer um mindfulness se não fosse uma religião. Não sei se faz sentido isso. Eu acho que não. É porque é o seguinte, esse caso, por exemplo, do córtex pré-frontal, a relação é indireta. A lesão no córtex pré-frontal quer dizer que a pessoa vai se tornar menos analítica e mais intuitiva. Ela vai ter mais dificuldade de ter o que as pessoas chamam de pensamento crítico, ou pausado sobre as coisas, e ela vai responder de maneira mais emocional. Isso aumenta muito a chance dela ser religiosa. E tem muito estudo que mostra que pessoas muito religiosas são muito mais intuitivas e muito menos analíticas. E ateus são, em média, muito mais analíticos e menos intuitivos. Então, o que aumenta a probabilidade de ser fundamentalista é essa coisa indireta. Sim. Mas se ele tivesse o dano no córtex pré-frontal e não tivesse uma cultura que existe religião, ele não seria religioso. Isso iria para outras coisas, ele ia ser mais irracional de outras formas. Ele ia ser mais irracional nas crenças que ele tem de que isso é uma ideia boba, ou de que o presidente é um clone, ou qualquer outra coisa que ele quiser acreditar, mas não religião. Ele ia ter outras crenças irracionais, mas não essa. Né? Se ele não tivesse o meio da religião. A religião é um dos meios em que ele encontra frutíferos para ele ter crenças e convicções dogmáticas, emocionais e não analíticas sobre a situação. Então acho que é isso que indiretamente faz com que eles sejam mais. Agora, se sempre vai ter, inclusive a minha dissertação de mestrado mostra que a religião existe e é extremamente provável que qualquer grupo humano se torne religioso, porque dado a nossa natureza, dado princípios básicos do comportamento humano, é muito provável que em algum momento surja religião e crenças religiosas num grupo. Extremamente provável. Não quer dizer que ela é natural, é um efeito indireto. Mas é extremamente provável que em um grupo humano, a não ser que você tenha outros fatores, né, como ciência e algumas outras coisas que concorrem, é extremamente provável que em algum momento surja. Interessante. Que podem concorrer, né? Sim, sim. Então é basicamente porque é psicologia da religião, né, meu tema do mestrado. E é isso, eu explicando quais são os princípios da psicologia humana que explicam o fato de que em todas as culturas, em todos os lugares, mesmo isolados geograficamente, surgiu uma forma de religião. Isso era uma coisa muito contraintuitiva para a ciência pensar.
Então, cara, por que que assim no nosso... Bom, imagino, tem aquele gene de Deus, né? Uhum. Que eu não vou lembrar o nome do gene exatamente. Não, mas não tem o gene de Deus. Eu vi essa pesquisa, o Daniel, inclusive, já fez um vídeo, né, respondendo isso. Não, então, mas o problema não é na semântica de Deus. Tipo, parece que existe um gene Aham. que faz a gente ter tendências espirituais. No caso, tipo, não se prendendo a um Deus, mas sim a conexão com a natureza e tal. Parece que é isso, ou não. O problema é o modo como a pesquisa foi feita. Igual a pesquisa que viu que religião é fator protetor, ela não controla muitas variáveis. Ela só pega que pessoas que têm esses genes, existem mais pessoas religiosas, né, do que o grupo de pessoas que não têm esses genes. É só isso. Mas isso quer dizer, pode ser 1 bilhão de coisas que indiretamente intermediam isso. Pode ser, por exemplo, pensamento mais intuitivo, menos analítico, como eu acabei de falar. Pode ser que esse gene contribui para uma tendência de pensar mais intuitivamente e menos analiticamente. Isso já aumenta a probabilidade da pessoa ser religiosa. Pode ser que isso aumente a probabilidade dela ter experiências anômalas. O que é? Por exemplo, sentir que está saindo do próprio corpo, que está tendo essa experiência de fora do corpo. Ou sentir que começar a ter pensamentos de que existe algo invisível, que me observa, ou que faz isso e tudo mais. Isso também pode, o gene, aumentar a probabilidade disso acontecer, e pode aumentar a probabilidade da pessoa começar a ter crenças sobrenaturais. Pode ser uma tendência maior a querer a socialização e a buscar contato social e ser moldado pelo contato social. Como a maior parte das pessoas vivem em culturas majoritariamente religiosas, aumenta a chance dela ser religiosa, dela querer se adequar ao meio dela. Pode ser muita coisa. Então, a gente não sabe o que esse gene produz. Certamente não produz crença em Deus. Porque não tem como, pensando em seleção natural, selecionar algo como crença em Deus. É muito específico e sofisticado. Certamente seleciona alguma outra variável que indiretamente aumenta a probabilidade de acreditar em Deus. Do mesmo jeito que não tem como ter um gene que seleciona... Será que é tão específico assim, Pedro? Eu acredito que seja. Seria a mesma coisa de ter um gene que seleciona a probabilidade de você acreditar em unicórnios. Ou de acreditar em republicanos, ou no Donald Trump, ou em qualquer outra coisa. Não tem como selecionar um tipo de coisa assim. Então tem que ser alguma coisa indireta. Mas calma lá. Isso que você tá falando é uma extrapolação bizarra, né? Um pulo, assim. Porque se você for parar pra pensar, até hoje é um mistério de como surgiu a consciência humana e tudo mais, né? A academia debate sobre isso e tal. Isso não pode ter vindo como uma consequência dos seres humanos ali que desenvolveram a consciência? E aí veio pergunta, sentido da vida, não sei o que e tal. E aí pessoas que tiveram mais esse gene aí, que enfim, você já rebateu lá o que eu tinha falado, mas enfim. Elas, por si só, não tinham mais a chance de perpetuar a espécie, porque elas tinham mais motivação também para isso, entende? As que tinham um gene de crença em Deus teriam mais chance de perpetuar a espécie? Eu não vejo como que isso aconteceria. Como que isso aumentaria? Porque você estaria que partir do pressuposto que as pessoas do grupo já são religiosas, então já anula, né? Porque já estão no meio em que já tem esse gene. Não, então, mas não como uma religião, mas sim algo que, sei lá, um Deus de Spinoza, sei lá, alguém criou isso aqui, sabe? Aham. Sei lá. E aí isso, de alguma forma, aumentaria a probabilidade dele passar o gene pra frente como? Eu só penso se isso já for uma sociedade formada, né? Porque quando o cara tá lá é nômade e tem que caçar, o cara não tá pensando sobre o sentido da vida, né? Ele tem que sobreviver. Mas sei lá, você aposta então na fala do Harari, cara, de que a religião, assim, impulsionou de fato a sociedade pelo fato de ser cultural e ter um mito, assim, compartilhado muito grande. Ela produz coesão social. E isso ajuda muito a cultura. Tanto que pessoas, governantes de todas as eras, já tinham observado isso, né? Tem frases, o Napoleão tem a frase lá de que a religião é a maior forma de agregar pessoas, né? De conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas não só isso, no Império Romano, né? Dos problemas que estava tendo é a quantidade de pessoas acreditando em coisas diferentes, então era muito difícil você legitimar o império e o imperador, e fazer as pessoas se moverem se o imperador acredita nisso, mas as pessoas acreditam naquilo outro, de outra religião. E o outro grupo aqui acredita em outra, e outro acredita em outra. Então, quando você define uma religião oficial do Império Romano, como o cristianismo, grande parte da motivação era essa. Todo mundo vai seguir isso aqui, porque se todo mundo for cristão, você consegue mobilizar todo mundo. Você consegue convencer que o império é cristão.
O imperador é cristão. Os valores são cristãos. Então são igual aos seus, das pessoas. Então vamos lá e nos apoiem. Se você convence que ele é de outra, você tem uma tendência a se rebelar. Então ela é boa para produzir coesão social. Mas não só por isso, né? Na minha própria dissertação de mestrado é justamente isso que eu debato. Mesmo se não houvesse um gênio em Deus, mesmo se não tiver nada, um cérebro que tem uma tendência a acreditar em Deus, por que então que surge religião? Por que que em todos os lugares acontece de ter religiões? E eu dou uma explicação naturalista e que não envolve essa hipótese genética, envolve coisas que a gente já tem. Não é biológico, provas. mas sim cultural. Isso. Tem a ver com questões biológicas indiretamente, mas não é um gene. São coisas que a gente sabe que existem e que têm uma função e foram selecionadas, princípios de comportamento humano importantíssimos, e que um efeito colateral deles é a religião. Culturalmente falando, mas não há nada biológico atrelado a isso, cara. Não nada diretamente biológico, igual um gene de crença em Deus. Sim, sim. O que existem são os genes que produzem outras inclinações nossas, que aumentam a probabilidade de sobrevivência. E um efeito colateral desses princípios do comportamento humano é poder acreditar em Deus. E aí no caso, a sua tese de mestrado está relacionada a isso. Exatamente, é sobre isso. É pegando dados que já existem e sem precisar criar nada, demonstrando como que os princípios que a gente já conhece sobre o comportamento humano, da psicologia e em outras áreas, os que eles já são bem demonstrados, explicam sozinhos por que que pessoas acreditam em Deus e por que que surgem nas culturas as crenças sobrenaturais. Tá, vamos lá então. Você pode elaborar em cima disso, citando também os dados e tudo mais? Sim. Então, são 3 princípios gerais e alguns deles com subdivisões. Os princípios gerais, que eu vou explicar um a um brevemente, é comportamento supersticioso, o primeiro. O segundo, reforçamento social. E o terceiro, generalização. São 3 princípios do comportamento humano que são bem demonstrados pela análise experimental do comportamento e tudo mais. E são, inclusive, princípios que, apesar da psicologia ser muito diversa, até onde eu saiba, ninguém da psicologia, nenhuma área, nenhuma doutrina psicológica questiona, porque eles são muito bem demonstrados experimentalmente. Então, o que algumas questionam, por exemplo, se a pessoa for psicanalista, é que ela considera que existem mais coisas além disso, mas que isso realmente existe, está muito bem demonstrado, esses princípios. Então, são 3 princípios do comportamento humano, que vale a pena explicar cada um. Então, o comportamento supersticioso, o que é isso? A gente descobriu que existia esse negócio chamado comportamento supersticioso em experimento com animais, com outros animais, não humanos. Então, o Skinner, que é uma das pessoas importantes da análise do comportamento, ele estava lá com pombos numa caixa e de tempos em tempos liberava comida aleatoriamente para aqueles pombos lá, para eles terem alimento. E aí ele foi, deixou o negócio liberando aleatoriamente e foi embora, foi dar um rolê e tal. Depois de um tempo ele voltou e o que ele viu? Viu que cada pombo estava se comportando de um jeito diferente e bizarro. Tinha um pombo que ficava girando em volta de si mesmo. Caramba. Tinha um pombo que ficava no cantinho da caixa parado. Tinha um pombo que ficava bicando o outro canto da caixa. Tinha um outro que ficava batendo asa na frente do negócio que libera comida. Aí ele, que isso? O que tá rolando? Aí ele foi ver... Pode falar palavrão, cara. Pode, né? Pode. Quase que eu falei, que porra é essa? Mas aí ele foi ver os registros, né? Do que rolou. E aí ele viu que coincidiu de quando o pombo A tava no canto da caixa aqui, liberou comida. Aí ele, pegou a comida, e isso aumenta a probabilidade dele ficar no canto da caixa. Porque a gente já sabe, na psicologia, o princípio que chama reforçamento, que é uma consequência interessante, quando ela acontece depois de uma ação, aumenta a probabilidade dessa ação acontecer de novo. Então, se acontece do pombo, sei lá, bater asa, isso você libera uma comida para ele vai bater asa mais vezes, aumenta a frequência com que ele faz esse comportamento. Então, isso a gente já sabia. Só que a gente fazia isso de maneira intencional até então. Para ensinar um pombo a ficar no canto da caixa, toda vez que ele estava no canto da caixa, a gente dava comida e aí com o tempo ele ficava só no canto. Mas o que a gente descobriu é que isso também acontece acidentalmente. Se você colocar aquilo aleatoriamente, coincidiu dele estar no canto da caixa, ele pega, aí ele tá lá, aí ele volta pro canto da caixa, nada acontece. Aí ele anda um pouco, nada acontece. Aí ele faz outra coisa, nada acontece. Se depois acontece dele estar aqui nesse canto de novo, ou ele fazendo alguma outra coisa e é liberado, ele vai e aumenta a probabilidade. Interessante, cara. E aí a mesma coisa do outro. Então cada pombo coincidiu de um comportamento anteceder aquilo lá e foi gradualmente modelado. Foi acidentalmente. Seria a recompensa, né? E Exatamente. aí ele atrela isso a um comportamento que ele estava fazendo naquele exato momento. Exato. Isso acontece com a gente também. Então, mesmo a gente sendo mais inteligente que o pombo, a gente cai nas mesmas armadilhas, porque é uma inclinação dos animais.
E nós não somos exceção. Então, se você tá mexendo no seu computador e aí ele trava, pá, tela azul. E aí, ou qualquer coisa, travou e fechou lá, e você aperta Ctrl Alt Del, nada. Aí você mexe o mouse, nada. Aí, vamos supor que você dá um tapa na torre e pum, ele volta a funcionar. Uhum. Isso aumenta a probabilidade da próxima vez que ele travar, você dar um tapa na torre. Total. Mesmo que não tenha relação Com certeza nenhuma. você vai dar, pô, tapa. Você fez um monte de coisa, nenhuma delas funciona, mas ele voltou depois de um tempo funcionar, mas coincidiu dele funcionar depois do tapa na torre. Já era. Próxima vez, você tá lá, pum, aí não funciona. Pum, não funciona. Aí você, pum, pum, voltou. Ah, na verdade é 2 tapas aqui, ó, no cantinho que funciona. Aí você passa a fazer isso. Toda vez que travar, você... Peraí, vai funcionar. Peraí. Não, assim. Não, aqui. Ah, funcionou, é porque aqui é um pouco mais embaixo. Sim. E você vai modelar um comportamento supersticioso. Então, todos os animais estão suscetíveis a isso. Por quê? O que foi selecionado nos nossos genes? Não é toda vez, depois que eu agir, acontecer uma coisa boa, eu só aumenta a chance do meu comportamento se houver uma relação causal entre os fenômenos. Não tem como a seleção natural selecionar o critério de relação causal. Sim, mas assim, aí me veio uma dúvida. No caso do pombo, ou por exemplo, falando da TV primeiro, você vai lá e aí seu computador trava e tal, e você, se você bater assim na torre, na TV, alguma coisa do tipo, volta. Só que, se na próxima vez você bater e não funcionar, você pode tentar bater em outro lugar e tal, Isso. só que uma hora você vai parar. Porque Sim. você não vai ter mais a recompensa daquele ato seu, certo? Sim. Então, alguma hora você vai parar. No caso do pombo, que ficava girando assim e tal, eternamente, ele não parava em algum momento? Tipo, ele fala, pô, tô aqui girando, tô gastando energia. Depende, se você ficasse muito tempo sem colocar comida, provavelmente ele ia parar em algum momento. Isso chama extinção. Então pode ser que eventualmente aconteça a extinção. Mas se você está liberando com alguma regularidade de tempos em tempos, o mais provável é que ele vai modelar o comportamento do pombo. Provavelmente ele não surgiu girando. Vamos supor que surgiu, na hora que ele olhou para trás, liberou comida. Aí ele pegou, aí ele olhou para trás, nada. Olhou para trás, nada. Aí olhou para o lado, nada. Olhou para o outro lado, nada. Aí ele foi e ficou parado, nada. Aí de repente ele girou, pum, liberou, opa. Aí ele aprendeu que tem que dar um giro, nada. Deu um outro giro, nada. Aí deu às vezes 2 giros, nada. Aí ele deu 3 giros, liberou, opa, 3 giros. Agora tá girando 3 vezes. E foi a hora que o Skinner chegou lá e viu o pombo girando, por exemplo. Então vai modelando. Eles estavam isolados um dos outros? Sim, estavam isolados. Mas, e aí que tá. O animal humano ainda tem essa grande vantagem, que o pombo não consegue voltar pra caixa, pra gaiola dele com os outros pombos e falar: cara, você não sabe o que eu descobri hoje. Sabe como é que você consegue liberar comida? Dá 3 voltas em volta de si mesmo. Vai liberar. Você vai ver, às vezes falha, mas faz que vai funcionar. E os outros pombos iam chegar lá, não, até que uma hora ia funcionar. E opa, é mesmo, tá certo. E eles iam aprender que ficar dando 3 voltas funciona, sendo que não funciona. É aleatório. Ou é de tempos em tempos. Ele pode colocar de minuto em minuto e coincide, ou 30 segundos, coincide, dá 3 voltas. Entra na parada da religião, né? Então, exatamente. Pô, a pessoa vai no médico e tal, e aí ela, enfim, faz o procedimento e pede a Deus. Isso. Aí deu certo. Só que assim, exatamente. foi graças à ciência ali e tudo mais, né? E aí a pessoa atrela também a isso, a esse comportamento supersticioso, eu imagino. Ou sei lá, vou rezar pra eu ganhar na loteria. Algum dia você ganha. Exatamente. Só que as 1999 outras vezes que você rezou e não deu certo. E essa é uma treta do comportamento supersticioso. Ele é um reforçamento intermitente. O que isso quer dizer? Nem sempre que você faz, produz a consequência. E reforçamentos intermitentes, eles são mais poderosos do que os contínuos. Toda vez que você faz, funciona. Mas poderosos no sentido que você fica... É mais difícil você desistir daquilo do que quando algo é contínuo. Entre os jogos de azar, né? E tal, os caça-níqueis. Perfeito. Mesmo princípio. Então... É caça-níqueis ou caça-níqueis? Sei lá. Também não sei. Acho que é níqueis. Aí Então o pombo, ou seja lá o que for a gente fazia isso, por exemplo, com o Super Nintendo. Acho que não é da sua época, mas a gente soprava o cartucho e não funciona. Comprovadamente. Não. Ah, mentira, cara. Não funciona? Pois é, decepção da minha vida. Eu só acreditei quando eu vi pessoa demonstrando que não funciona. Pois é. Separando grupos de pessoas que iam soprar e os que não iam, e a frequência... Os caras fizeram uma pesquisa com isso. Pra poder mostrar que não funciona. Na verdade, até piora um pouco, porque a saliva e outras coisas que você sopra pode começar a danificar os circuitos. Ah, não, eu não acredito, cara. Pode começar a danificar, mas é pequena a diferença, quase insignificante. Mas não funciona, não aumenta. É isso, né? O cara vai lá, pra quem não sabe, esse Super Nintendo é um videogame que você coloca meio que uma fita assim, né? Isso, cartucho. Cartucho.
Daí esse cartucho tem embaixo tem como se fosse um vão, assim, onde ele encaixa e tal. E aí quando não funcionava, ele não lia o jogo, você ia lá e soprava, assim. Isso. Só que muitas vezes você soprava e realmente não funcionava, né? E às vezes funcionava, pô, assoprei bem aqui, né? É. Então, provavelmente alguém, em vários lugares do mundo, o jogo não pegou e a pessoa pensou, pô, sei lá, pode estar cheio de poeira, alguma coisa, e não tá com dificuldade de conectar ali os circuitos. A pessoa soprou, colocou, funcionou. Aí ela, descobri, quando não estiver funcionando, sopra que funciona. Mas não é que funciona. Várias vezes a gente sopra e não funciona, você tira e sopra de novo, você tira e com o tempo põe a gaita ali, coloca de novo até funcionar. Mas também acontece você não soprar. Sim. Com a mesma frequência, no mesmo jeito. Eu peguei a época também do Nintendo DS, que você jogava Pokémon, umas coisinhas assim. Aí embaixo ali tinha uma Pokébola, assim, desenhada. E aí os caras tinham a crença de que se você pegasse, assim, a canetinha do DS e ficasse riscando, assim, você conseguia capturar o Pokémon mais fácil. Perfeito. Só que nada a ver isso daí, pô. Sim. Nada a ver. Jogos de videogame tem muita gente com comportamento supersticioso. Esportes, nem se fala tanto de comportamento supersticioso. Eu tenho que usar a cueca tal pro meu time ganhar. E os próprios atletas... Ah, mas daí já entra numa parada muito irracional, não? Sim, mas o comportamento supersticioso, ele é irracional. Não igualmente irracional, uns mais que os outros, não uns mais absurdos que os outros. Mas ele é irracional porque não existe relação entre o comportamento e a consequência. Você já viu aquele filme do Bradley Cooper que ele tinha um pai, assim, supersticioso em relação a... Já. É o lado... O lado bom da vida. Bom da vida. Isso. O pai dele era viciado em aposta de jogos e tal, o Robert De Niro lá. Isso. Daí ele sentava assim... Não, você tem que estar do meu lado direito vestindo a camisa tal, porque quando eu apostei nesse time, retornou isso daqui, você tava aqui, seu irmão não tava no bar, ele tava aqui do meu lado, e aí acaba prejudicando outras pessoas, né? Exatamente. Isso realmente acontece na vida real, assim? Acontece, comportamento supersticioso. Mas nesse grau, assim? Nesse grau. No caso dele, envolve um ponto que a gente provavelmente chamaria de transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele desenvolveu um TOC. O TOC tem uma relação clara com comportamento supersticioso, inclusive. Ele é uma versão extrema de comportamento supersticioso. Mas o caso do Super Nintendo é como se fosse o pombo que voltou pra gaiola e ensinou. Então, o Super Nintendo é um exemplo de como se fosse o pombo voltando pra caixa e falando, se você fizer isso, você vai conseguir a comida, pelota. No caso, é o videogame funcionar. E não funciona. E a gente faz. Então, mesmo a gente sendo humano, tendo acesso à ciência, a gente ainda está totalmente vulnerável a comportamento supersticioso. Imagina os nossos ancestrais, milhares de anos atrás, que sabiam pouco sobre as causas do mundo. É bem fácil o cara imaginar que tá caindo uma tempestade e ele precisa atravessar para outro lado e tá lá e não para de chover e tá com medo de alagar. Aí, de repente, ele implora para a chuva parar. Pelo amor de Deus, chuva, para de parar. Pum, a chuva para. Ele... E ele vai ensinar. Mas aí como que ele convence outras pessoas também a fazer isso? Porque vai ter que acontecer no exato momento que ele vai mostrar para outra pessoa, né? Não, uma das coisas que faz com que não seja difícil é porque eles não têm outro meio de controlar essa variável. As pessoas não controlam a natureza. Então qualquer coisa que elas tentarem é melhor do que nada. Então, por exemplo, é por isso que a gente tem em todas as culturas, o que os antropólogos chamam de dança da chuva, não é só para fazer chover. É um critério, não é só uma dança, quer dizer. São vários rituais diferentes que a pessoa pode fazer para chover. E várias culturas humanas diferentes têm danças da chuva, que são rituais que se faz para poder produzir chuva. E dá para entender isso perfeitamente pelo comportamento supersticioso. Se coincidiu da pessoa tá pedindo para chover e não deu certo, ela começa, além de pedir, fazer outra coisa, aí começa a chover. Aí, opa, funcionou. Na verdade, não era só pedir, eu tinha que pedir no topo dessa montanha. Aí não dá certo, começa a tentar no topo da montanha, não adianta, vai 2 pessoas, 5, 10. Foi 10 pessoas, agora choveu. Então é isso. Na verdade, precisa de 10 pessoas pedindo no topo da montanha. As pessoas não tá dando, as pessoas começam a girar, implorar, ajoelhar. Não, tem que estar de joelhos para poder ir. E gradualmente você vai modelando até chegar numa dança da chuva. E não é só dança, qualquer ritual que existe para poder pedir chuva. Os incas e os astecas, a gente tem registros bonitinho de como começou a virar, os sacrifícios foram caminhando até virar sacrifício de dezenas, centenas de pessoas para poder conseguir as coisas. Começou sacrificando animais. Eles queriam muito alguma coisa, não podia, estava em tempos de seca, eles não podiam matar os animais, até que não tinha jeito, eles vão ter que matar, sei lá, um animal de carga que ajuda a produzir aquilo lá. Aí eles matam e começa a chover. Porra, então é isso, na verdade eles tinham que matar o animal para chover. Aí eles começam a matar o animal para produzir chuva. Sim. Aí mata um, não adianta. Mata 2, não adianta. Aí cada vez vem comportamentos mais bizarros, né? Isso. Tipo, lá na religião muçulmana, os caras colocando mulheres lá pra vestir aquelas paradas e tal, aquelas coisas mais extremas, enfim.
Isso, aí começa com o tempo, matar animais não é suficiente, tem que matar gente, os deuses estão mais exigentes dessa vez. Então, começa pelas mulheres idosas, que é o que eles faziam. Aí matou, Caramba, funcionou. Os mais inúteis na visão deles. Sim. Aí depois não funcionou, parte para outro, parte para aquilo, até o guerreiro. Chegou um ponto que eles começaram a ter empreitadas militares só com o objetivo de sacrificar guerreiros para evitar doenças, pragas, terremotos e tudo mais. Os caras falavam, a gente não precisa fazer guerra nem nada do tipo, mas vamos fazer para os deuses, para alimentar os deuses, para evitar pragas, para evitar que eles façam alguma coisa. Isso, os astecas? Interessante, hein? Então, isso claramente é comportamento supersticioso. A gente vê ele sendo modelado. E em várias religiões diferentes a gente vê esse princípio acontecendo. Agora, Pedro, nessa questão me surgiu uma dúvida, assim. Você parece ser um cara muito analítico, inteligente, racional e tal. Você, provavelmente, mesmo assim, sofre desse comportamento ao longo do... Você citou ali o Super Nintendo e tal. Isso. Então, como identificar, cara, qual comportamento supersticioso você tem, assim? Porque às vezes não é tão óbvio, né? Como identificar, assim, na nossa vida para parar de fazer essa... A melhor maneira que existe chama ciência. É você fazer teste de hipóteses, né? Você testa e compara com a hipótese nula. Como se você não fizer isso, se aumenta a probabilidade daquilo acontecer. Mas você entende também que não dá para fazer teste com tudo? Sim. Então, por exemplo, aqui no podcast eu sempre gosto de deixar o máximo o convidado à vontade, as pessoas aqui à vontade e tudo mais. Eu não consigo fazer um teste, quer dizer, eu até consigo, mas seria meio inconveniente fazer isso com todas as áreas da vida, assim, sabe? Então, quer dizer, na minha cabeça, se eu oferecer um café pra pessoa antes, ela vai sentir melhor. Mas às vezes isso vai fazer ela sentir pior. Então, quer dizer, como identificar isso, entendeu? Como pegar o dado empírico das coisas ali na sua vida e conseguir analisar, cara? Mas isso não é um comportamento supersticioso, isso que você tá falando. Oferecer o café é um comportamento que tem probabilidade real, existe uma relação entre o efeito que ele produz, que é a pessoa se sentir melhor. Em outros casos, não, ela não se sente. Mas existe uma relação entre agir e o efeito. Oferecendo café para um grupo de pessoas, se aumenta a probabilidade dela se sentir bem. Tem uma relação causal. Tem se você for pesquisar, mas assim, eu levo no senso comum, entendeu? Sim. Culturalmente falando. Agora, tem coisas que não tem relação causal. Eu tá usando a cueca X ou Y pro meu time de futebol, por exemplo, não vai alterar a probabilidade dele vencer, né? Então a gente só chama de supersticioso quando é mantido por essa relação acidental entre a ação e o suposto efeito dela. Se existe uma relação entre a ação e o efeito, aí já não é comportamento supersticioso. Se a ação de fato aumenta a probabilidade do efeito, já não é. Não precisa ser sempre, igual no caso que você está pensando, o café nem sempre funciona, não importa. Existe um aumento de probabilidade. Em alguns casos, ele de fato faz a pessoa se sentir melhor. E nesses casos, se há um aumento de probabilidade, é interessante oferecer para todas as pessoas, no caso. Você pode, claro, aprender a refinar isso, né? Tentar discriminar quem quer e não quer. Mas, de modo geral, basta você perguntar. É o dilema de Monty Hall, né? Tem também. Mas o do Monty Hall é da probabilidade, né? Depois você já se comprometeu com uma escolha. Não, sim, mas assim, por que não escolher a outra porta, né? Assim, Isso. não vamos entrar nisso agora, mas por que não escolher a probabilidade a mais? É a mesma coisa que você falou lá no começo, né? Da psicologia da gratidão. Isso. Então, na média vai aumentar porque há uma probabilidade maior de aumentar se você pegar o escopo total de gente. Né? Mas você pode melhorar isso, por exemplo, na psicologia. Eu vou orientar a gratidão se eu identificar. Eu muito dificilmente vou orientar, mas se fosse uma prática, eu orientaria para o grupo específico, a pessoa, o indivíduo que tem todas as características que para ele vai adiantar. E não vou orientar para outro. Eu consigo granular e ser muito mais eficaz. Ao invés de tentar com todo mundo, porque para algumas pessoas vai ajudar, eu tento só com quem a chance é muito alta de ajudar. Quando você lida com o indivíduo, você pode aumentar a precisão da sua intervenção assim. Aprender quais características do indivíduo aumentam muito a probabilidade, ao invés de depender do dado do grupo. Sim, entendeu? Interessante. E aí a segunda que você falou? Reforçamento social, extremamente importante, que é, as pessoas também podem ter religião porque aquilo é socialmente interessante. Isso produz, por exemplo, atenção. Então tem várias formas que o reforçamento social influencia na origem e na manutenção do comportamento religioso. Na origem, se você alega, vamos supor que você tem comportamento supersticioso, e aí você pede para a chuva parar, ela para, ou faz uma coisa. Se você alega que você tem um contato especial com a natureza, que você sabe o que você tem que fazer para a chuva parar, isso te dá uma atenção e um poder naquela sociedade muito grande, se as pessoas acreditam em você. Então, isso produz reforçamento social. Você começa a ser interessante alegar ter um contato especial com o sobrenatural, com a natureza e com o tempo, com
as outras características dessa natureza, né? Então você produz isso. E além de tudo, você consegue usar também isso para conseguir algumas coisas de organização das pessoas, para elas se mobilizarem. Então, uma hora que o pessoal, igual os astecas, acreditam que você tem que fazer isso para poder não produzir pragas, doenças, não matar as pessoas, você tem uma pressão social para aderir. Uhum. Porque se eu acredito que eu preciso fazer a dança da chuva, senão vai todo mundo morrer de sede, vai ferrar todas as plantações, ai de você se você não começar a dançar. Sim. Então você tem que começar a fazer. E aí começa a ter instituições, você institucionaliza a dança da chuva. Toda vez, tal momento, as pessoas têm que dançar e fazer esse tipo de ritual. Todo mundo tem que seguir. Então começa que todo mundo começa a ter que fazer as ações para agradar os deuses. E é por isso que as primeiras religiões são animistas. É o deus da chuva, deus do sol, deus da guerra, deus das doenças, deus do sei lá o quê, deus da caça. Por quê? Você tem que fazer as ações para conseguir aquele consequência específica. Chuva, caça, sei lá o quê, e por aí vai. Então, você institucionaliza. E se quem divergir, tá prejudicando o grupo todo. Então, você pune. Uhum. Você pune porque você acredita que se a pessoa não entrar nisso, estamos condenados, risco da gente ter pragas e matar todo mundo, risco de ficar na seca e matar todo mundo. Então, você começa a institucionalizar aquela crença. Então, não é só o pombo que volta para a caixa e orienta que aquilo pode ser legal. Com o tempo, todos os pombos começam a obrigar os outros a ter que ficar girando em volta de si mesmo, senão você está ferrando todo mundo, ninguém vai ter comida. E aí, qual que é a chance? Se você, desde criança, é ensinado que você precisa fazer isso, qual que é a chance de você não fazer? Pega o exemplo do computador que a gente deu da torre, de dar o tapa na torre. Beleza. Se você é ensinado desde criança pelos seus pais que quando o computador travar, você tem que dar 2 tapas na torre. Se os caras são especialistas nisso, os adultos técnicos de computador falam que você tem que dar 2 tapas na torre, senão ferrou. Se as pessoas contam que uma vez eles não deram 2 tapas na torre, destruiu o computador e pode explodir na sua cara e você morrer, qual que é a chance que você não vai passar o resto da sua vida dando 2 tapas na torre? Sim. Você já viu aquele filme? Nossa, barulho chato, cara. Pelo amor de Deus. Velho. Tá tendo reforma aqui, tá insuportável, velho. Enfim, desculpa aí, cara. Tranquilo. Já viu aquele filme Até o Último Homem? Já. Que aí, no Do pacifista. caso... Uhum. Acho que é Soldado Doro o nome do cara e tal. E aí ele se recusa, é basicamente um cara que ele se voluntaria... Enfim, ele vai pra guerra lá e tal. Segunda Guerra, ou Primeira Guerra, eu acho. Primeira Guerra. E aí ele não quer pegar de jeito nenhum em um fuzil, assim, sabe? Então ele vai lá como médico, ele só quer ajudar e salvar vidas e tal. E ele se recusa a pegar um fuzil, né? Só que os coronéis e tal, o pessoal com patente acima dele que manda nele, não gosta disso, não gosta de ser desafiado e tal, tem todo respeito, a hierarquia, né? E aí eles começam a punir o grupo dele por ele não começar a pegar no fuzil, certo? Exato. Então, o ambiente onde ele está ali começa a ser repressivo com ele. Os Sim. caras começam a bater nele, fazer bullying com ele, porque o coronel lá, o tenente, manda eles ficarem correndo quilômetros a mais por causa disso e cansam eles, dão menos comida e tal. E aí entra o reforçamento social, né? Isso. E não só como se fosse pouco, é isso tudo que a gente falou, da pressão do grupo, de adequar, da própria pessoa querer atenção, fingindo ter um contato especial. Pode acontecer também, por exemplo, de alguém com um transtorno mental. Sempre existiram, por exemplo, pessoas com esquizofrenia, que ouvem vozes e tudo mais. Imagina isso milhares de anos atrás. Se a pessoa alega que tá ouvindo vozes de algo mais forte, poderoso, que é invisível, porque ninguém vê, ou só ele vê, e ele vê e alega e manda fazer certas coisas, e ele começa a alegar ter esse contato com essa entidade visível, que pode ser eles podem interpretar como uma alma, um fantasma, um deus, ou seja lá o que for, a probabilidade dele conseguir adeptos e seguidores é muito alta naquela cultura. Hoje em dia isso já acontece. Hoje em dia você tem vários cultos e que tiveram fins desastrosos de pessoas que ouviam vozes e acreditavam ter contato assim. Então, se hoje, em alguns casos de esquizofrenia e paranoia, a pessoa já consegue convencer milhares de pessoas e ter seguidores, mesmo com crenças muito excêntricas e às vezes muito bizarras, imagina 10 mil anos, 50 mil anos atrás. Sim. Então, também tem isso. A pessoa tá lá e os outros acreditam, e aí, como ocasionalmente acontece o que ele fala, de conseguir a chuva, ou de achar um alimento, ou de fazer isso, vai por reforçamento intermitente, por questão supersticiosa, as pessoas vão acreditando nele. E esse reforçamento social pode entrar de forma positiva também, né? Se Claro. você tem amigos que treinam, leem, enfim, isso é um reforçamento social bom pra você, de certa forma. Sim. Porque isso vai fazer você também ter essas práticas, assim, ó. Sim. E dentro das religiões, eles tendem também para manter a coesão grupal, também desenvolver práticas boas para o grupo, né? Então, o grupo tá ali e eles começam a orientar outras coisas que são positivas. Pega os 10 mandamentos.
Moisés tá viajando com a galera lá pelo deserto, falou, galera, o pau tá quebrando, vocês estão, né, se matando, se roubando, vamos fazer um grupo aqui de regras e tudo mais. Funciona muito mais se você falar que isso veio de Deus, que isso foi mandado pelo ser superior, que se você não cumprir, não importa que você faça escondido, ele vai ver, porque ele é onipresente, e ele vai te punir. E você vai ser eternamente torturado por isso. Funciona muito mais do que depender do Moisés, de estar vendo e punir ele. Então, se você atribui isso a uma entidade superior, bem mais fácil controlar as pessoas. Então vamos lá, não pode roubar, você não pode matar, você não pode violentar sexualmente o outro, você não pode roubar a esposa do coleguinha, você não pode, enfim. Você Então, acredita que a religião é, de certa forma, uma forma de manipular as pessoas? eu acho que ela pode ser usada para esse fim, mas eu acho que a maioria das pessoas não usa para esse fim. Acho que a maioria das pessoas acredita genuinamente. Um percentual muito pequeno, e geralmente se tornam líderes religiosos, e um percentual dos líderes religiosos, também não acho que a maioria nem de perto, usa deliberadamente para manipular. Que aí são os psicopatas, né? Praticamente isso. Tem que ser muito insensível, né, manipulador para você topar fazer esse tipo de coisa. Mas tem, claro. E ela é um meio muito fértil para alguém cruel e manipulador conseguir o que quer. Extremamente poderoso de fazer as pessoas convencer as pessoas. Você acha que esses líderes aí, que enfim, é óbvio que eles não acreditam no que pregam, principalmente de igrejas mais protestantes e tal, aqui no Brasil falando e tudo mais, né? Eles são psicopatas realmente, cara. Eles não têm empatia pelo próximo ali, porque eles observam pessoas em situações de pobreza e ainda assim ministram oferta e tal. Ministrar oferta, pra quem não sabe, tá estudando, é o cara ir no culto, citar a palavra da Bíblia e pedir dinheiro, assim, né? Você acha que esses caras são psicopatas, velho? Não necessariamente. Eu acho que é possível que boa parte não seja. Porque existem várias formas pelo qual um indivíduo que não é psicopata pode se convencer de que é válido e legítimo o que ele está fazendo. De que a pessoa está fazendo isso voluntariamente, por exemplo. Ela considera, não estou fazendo mal para ninguém. A pessoa está voluntariamente escolhendo fazer e me dar o dinheiro dela. Em troca eu estou dando o que ela quer, que é a crença, a esperança, a coisa. E isso faz bem para ela está me dando o dinheiro dela. É uma troca voluntária. Então o indivíduo pode se convencer que ele não está fazendo algo imoral. E também tem pessoas que topam fazer algo imoral sem ser necessariamente psicopata. Que tem uma moralidade mais flexível, mas não necessariamente são psicopatas. Sim, é igual o cara que leva as pessoas pro cassino e ganha dinheiro com isso, aquele heavy share lá. E aí o cara fala, só tô dando a pessoa que ela quer apostar, ela, enfim, vai perder dinheiro, mas ela só tá fazendo o que ela quer. Isso, o cara que vende heroína, a chance do cara usar heroína ou crack e não viciar é baixa. Uma vez, talvez não, mas se o cara começar a usar, a chance é zero de que ele não vai viciar, eventualmente vicia. Vira dependente químico. Ele tá lá pensando que ele tá só oferecendo o que a pessoa quer. Eu não sou responsável pela escolha dos outros. Igual a Coca-Cola, né? Isso. O McDonald's e tal. E aí, só pra finalizar, então, a generalização, cara. Generalização... Que entraria nesses 3 pilares, que são 3, entre aspas, pilares do que exatamente? Só pra... De princípios básicos do comportamento humano. Pô, generalização. Generalização é um princípio muito importante para as espécies, que é o que faz com que, se você aprende algo com determinado estímulo, você passa a aprender com estímulos parecidos. Então, por exemplo, se eu aprendo a abrir uma porta e fazer esse movimento de uma maçaneta, eu posso ir para uma outra maçaneta parecida e fazer a mesma coisa. Eu aprendo a mexer num celular, eu pego um celular novo, mas eu faço coisas parecidas e produzo resultados parecidos. Então, não é só aquele estímulo específico que vai produzir aquela resposta. Estímulos parecidos também produzem aquela resposta. Então, se eu aprendo que eu tenho que falar senhor para pessoas mais velhas, de cabelo branco, essas características, e ensino a fazer isso com meus avós e com alguma outra pessoa, eu passo a fazer para todo mundo com aquela característica, se chama generalização. Então, nós e outros animais temos isso. A gente, diante de estímulos parecidos, produz respostas parecidas, mesmo que a gente nunca tenha sido exposto àquele estímulo. Como ele é semelhante a outro, que a gente foi ensinado a se comportar de tal forma, a gente também generaliza. Isso é importantíssimo, pra gente não depender só de coisas específicas. Isso tudo aqui é do behaviorismo? É. Então, só que a generalização também pode gerar problemas. Eu posso, por generalização, fazer coisas indevidas, inadequadas. Por exemplo, uma criança que convive só com homens de cabelo curto e mulheres de cabelo longo. Aí ele passa e vê um cara de cabelo longo e fala, e acha que é uma menina. Fala, olha, a menina ali. Não é menina não, ele é um cara, mas ele tem cabelo longo. Ele generalizou de maneira equivocada. Mas ele foi por generalização, baseado no que ele está acostumado a observar. E várias outras situações. Então, nós cometemos vários tipos de generalização. Um desses chama antropomorfização, que é a gente atribuir características humanas a coisas que não são humanas. E a gente faz isso. Religião também, né? Exatamente. Então, a gente mesmo hoje, com a ciência toda, com tudo que a gente tem, a gente faz esse tipo de coisa até involuntariamente. Imagina nossos ancestrais. Então, o computador.
Você pode xingar o computador. Adianta alguma coisa xingar o computador? Ele tá lá e você fala, filho da puta, sei lá o que, não é possível. Né? Adianta alguma coisa você xingar o computador? Não. Você bate o dedinho na quina da mesa, você xinga Isso a mesa entraria de tudo na que é coisa. generalização? Sim. Por quê? A gente só xinga ela porque no passado, quando a gente foi frustrado ou alguma coisa assim, a gente xingou e isso produziu consequências. Né? A gente puniu o comportamento da pessoa, ou ela alterou, a gente chamou Não a é pra atenção dela. livrar esse mal-estar, assim, exatamente? Não. Tanto que se você não tiver um ambiente que produz isso, em que xingar e esbravejar, hora nenhuma produz consequência reforçadora, a pessoa não vai ficar inclinada a gritar e xingar. A gente consegue produzir isso, inclusive, com outros animais. A gente consegue ensinar animais, ao serem frustrados, a, por exemplo, latir. E se comportar assim, porque quando ele late, ocasionalmente a gente retrai ou dá o que ele Seria quer. justamente, então, como recompensa por deixar a outra pessoa numa posição pior, assim. Sei lá. Não, é por punir o comportamento da pessoa. Quando você age agressivamente, bravo e tudo mais, isso pode inibir o comportamento da pessoa. Então, alguém que tá te impedindo de fazer alguma coisa, se você fica puto, pode ser que ela deixe pra lá e deixe você fazer o que você quer. Ou ela, pelo menos, presta atenção na sua frustração, enfim. Isso diminui Mas a aí por que probabilidade. causa um bem-estar, então? Você bater o dedinho na porta e... Meu Deus, caralho, não sei o que e tal. Você xingar, assim. Por generalização. Inclusive, por generalização, você consegue, por exemplo, efeito placebo. Efeito placebo é um tipo de generalização. Generalização respondente, que é que você nem é voluntário, quer dizer que você não está nem conscientemente daquilo. Que é O você. efeito placebo vem da generalização? Sim. Que é. Se você está acostumado a tomar uma coisa branca, que é uma pílula, né? Uma cápsula, e isso produzir efeitos de ativação do seu sistema imunológico, se você toma no futuro aquela cápsula, mas não tem nenhum princípio ativo, mas você acredita que tem, seu corpo já inicia a resposta imunológica. Como se tivesse aquela substância lá e produz o efeito. Então, generalização. Ele não precisa ter os estímulos. Estímulos parecidos podem produzir respostas parecidas. Interessante. Eu achava que o placebo não tinha, assim, os cientistas ainda não conseguiram destrinchar, assim. Não, consegue. A gente usa ele, inclusive, para transplante de órgãos, por exemplo. A gente usa o efeito placebo a favor para várias coisas. Não, a gente sabe que ele funciona demais, mas a gente É. sabe o princípio, a fonte, da onde que ele... O porquê que ele funciona, assim, exatamente, é Sim. por conta da generalização. Isso. Eu tenho um vídeo sobre Mas placebo. isso é batido martelo que é por conta disso? Sim, eu tenho um vídeo. Eu fiz poucos vídeos no YouTube e desisti porque eu não tenho audiência. Mas um dos poucos vídeos que eu fiz é por que o placebo funciona e a oração não. Ou seja, por que a pessoa, mesmo acreditando muito que ela vai curar do câncer, ela não tem maior probabilidade de curar do câncer, mas o placebo sim. Então, é um vídeo explicando isso, que é um tema muito bom, inclusive, que provavelmente já está curioso para saber também. Sim. Mas só sobre o placebo, quando a gente faz, por exemplo, doação de órgãos, a gente tem que injetar na pessoa algo para suprimir o sistema imunológico dela, para não rejeitar o órgão que ela vai receber. Mas se você coloca isso demais, a pessoa morre. E é um risco muito grande. Então, o que você faz? Deliberadamente, os cientistas passaram a colocar um sabor específico. É meio amadeirado e com canela, uma coisa, nesse negócio que eles têm que tomar para poder ter a supressão do sistema imunológico. Eles adicionaram. Por quê? Eles tomam, isso inibe o sistema imunológico e tudo mais, só que isso é perigoso, você não pode dar muitas vezes. Depois de um tempo, eles passam a dar um placebo, que tem o mesmo gosto, mas que não tem o supressor do sistema imunológico, mas que é suficiente para o corpo sozinho produzir uma supressão e não rejeitar os órgãos. O órgão. Então você faz isso deliberadamente, por generalização. E qual que é a diferença exatamente da generalização para superstição, então? Do comportamento supersticioso que você está falando. A generalização tem a ver com o seguinte: estímulos parecidos evocam respostas parecidas. Esse que é o princípio da generalização. Você se comporta de maneira parecida, você tem respostas ou de falar ou xingar ou até fisiológicas. Esse ponto eu entendi, mas eu falo em relação a, por exemplo, a questão da pílula, assim. Beleza, é uma generalização de que a pílula vai funcionar. Porém, é uma superstição de que isso vai funcionar também. Não. Porque existe relação entre tomar pílula e, de fato, ter a resposta. Não tem Se não tivesse relação causal, fosse puramente acidental, o que ele age e a consequência seria supersticioso. Mas não é acidental. A generalização é quando, de fato, há evidências de que funciona para alguma coisa. Não, é porque a generalização não tá debatendo sobre a consequência.
A superstição é a relação supersticiosa entre a ação e a consequência. A generalização é uma relação entre o estímulo anterior e a Sim. resposta. Não, então, o estímulo anterior é comprovado para a pessoa que funciona. E aí Não ela precisa ser comprovado que funciona. Basta que seja parecido e a pessoa age daquela forma. E aí isso já é generalização. Funcionando ou não. Não, mas assim, se você tentar abrir a maçaneta girando assim e não funciona, você não Isso. vai tentar fazer esse mesmo Não. movimento com outras coisas. Por Então isso tem que que ela- funcionar da primeira vez. Não. A primeira ação já é generalização, entendeu? Ele não precisa continuar fazendo para ser generalização. Então, ele age por generalização porque maçanetas semelhantes ou coisas parecidas ele fez e funcionou. Então agora, essa maçaneta nova ele faz. E aí, se funcionar, ele vai agir mais vezes. Se não funcionar, ele vai agir menos. Mas já foi generalização o ato dele de, diante de um estímulo parecido, ter uma resposta parecida. Então, generalização diz só respeito à relação entre o estímulo antecedente e a resposta. Se você pudesse colocar uma porcentagem assim, bom, princípios básicos ali do comportamento humano, de acordo com o behaviorismo, então superstição, reforçamento social e generalização. Quantos por cento você colocaria para cada, assim, de 100%? 30% superstição, 40% isso daqui. Eu acho que o comportamento supersticioso é o que menos tem. Eu acho que o comportamento supersticioso aparece depois que a religião já está institucionalizada, geralmente. Raramente ele vai surgir. Pode surgir do comportamento supersticioso. Mas ele sozinho não mantém a religião. Acho que ele tem um papel. A parte social é muito forte, necessária para existir uma religião. Ter pessoas que ensinam, que pregam, que passam de geração em geração, que punem quem desvia, reforçam o comportamento de quem mantém, dão uma aprovação social para quem continua sendo religioso. Ele tem um papel muito forte. E a generalização tem um papel muito bom, específico, em acreditar em entidades sobrenaturais. Então, por quê? Por que a religião não é a mesma coisa do Super Nintendo? Da pessoa estar lá fazendo cartucho. Ela envolve crença em deuses, em pessoas que têm consciência, que fazem isso tudo. Isso tem a ver com a generalização, que é a antropomorfização. Então, se eu gritei e parou de chover, quer dizer que a chuva é capaz de responder a minha fala. Se ela é capaz de responder a minha fala, no mínimo ela é capaz de me entender. No mínimo ela tem consciência. Sim. Igual, qual outro animal, qual outro ser do planeta responde a minha fala? Só outros humanos. Então você começa a atribuir características humanas à natureza. Antropomorfização. Você começa a atribuir características humanas a elas. No mínimo a capacidade de entender você e de responder a você. Mas aí você começa a atribuir outras características humanas por generalização. Ele está frustrado. Ele está me frustrando. Deus está me punindo. Essa doença é um castigo. Igual pessoas te punem quando você faz algo errado, você começa a acreditar que a natureza está te punindo. Sim. Por generalização, antropomorfização. Você começa a acreditar que a natureza está te recompensando quando você faz outra coisa. Você começa a acreditar que ela tem vontades, desejos. Você começa a acreditar que ela quer que você faça algo ou não faça outro. Igual líderes, igual humanos, de modo geral, fazem. Por generalização, antropomorfização, você começa a atribuir características humanas à natureza. Então, aí que vem a existência de deuses. Você começa a acreditar que existem deuses, por quê? Esses seres que são mais poderosos que a gente, porque eles conseguem controlar a chuva, conseguem controlar a praga, e a gente não. E eles atendem ou não aos nossos desejos, eles têm que ter características humanas. Por isso que as religiões todas antropomorfizam, hoje em dia não, né? Mas nas suas origens antropomorfizam Deus e deuses. Interessante. Bom, Pedro, partindo mais pro final, cara, no Uhum. começo você falou que uma das coisas que aterrorizam os ateus é a vida após a morte, né? É. E você hoje é ateu. Uhum. Imagino que você não acredita na vida após a morte. Não, Isso te causa uma angústia, cara? causa. Não igual causava quando eu me tornei ateu, mas causa. Causa porque eu odeio a ideia de que eu vou morrer. Eu odeio a ideia de que eu vou parar de existir. Que esse tipo específico de organização de carbono, essa consciência que sou eu, vai parar de existir e não vai existir mais de nenhuma forma. Eu vou estar compondo outras matérias, mas sem a consciência, sem esse efeito que eu estou tendo aqui. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Eu queria muito, mais que tudo, poder ser amortal. Ou seja, não é que eu nunca vou morrer, mas escolher quando eu vou morrer. Sim, sim. Eu queria muito. Mas entre a mortalidade e a imortalidade. A mortalidade, muito melhor. Mortalidade? Ah, não, entre... Mortalidade Ah. e imortalidade. Difícil. Filmes como Highlander me faz pensar que imortalidade não é bom. E algumas outras coisas do tipo. Eternamente ia ser bem bizarro. Ia ser uma tortura cabulosa. Mas será que essa tortura não vale a pena, cara? É difícil. Você já viu Sandman? Não. Sandman tem um...
os quadrinhos, né, do Neil Gaiman, e tem uma série na Netflix agora. Tem um personagem lá que os deuses, ele reclama tanto que os deuses tornam ele imortal. E aí o contra-intuitivo é que ele ama ser imortal. Porque os deuses acharam que, eles apostaram que depois de alguns séculos ele ia estar louco pra morrer, desesperado pra morrer. Que ele ia ver o tanto que era horrível. Mas ele ama ser imortal. E ele passou por muita merda, já foi torturado, já ficou preso, passou por várias coisas terríveis. Perdeu todo mundo que ele ama, conheceu outras, perdeu de novo várias vezes. Ele ainda assim ama ser imortal e não quer nem pensar, e já tem milhares de anos que ele é imortal. Então é contra-intuitivo, né? O que todo mundo acredita que eventualmente você vai achar insuportável, eventualmente você vai ver todo mundo morrendo e tudo mais. Então, tem isso. Mas tem uma possibilidade. O Freud... Mas o cara abraça as experiências ruins mesmo, Isso. né? Igual o Odisseu lá no Odisseia, abraçando as experiências ruins, porque isso, de certa forma, faz parte da vida, né? Perfeito. Então, viver isso eternamente seria bom? Eu acho que pode ser bem ruim. E pessoas com depressão que o digam, né? Elas começam a sentir tanto sofrimento que elas ficam pensando bastante em parar de viver e de existir. E ter esse pensamento não ajuda tanto pessoas com depressão. É um sofrimento significativo que faz com que, dane-se, prefiro não existir. Tanto que ateus também podem se matar e se matam. Uma pessoa imortal se tornaria niilista, ao seu ver? Boa pergunta. Nunca parei pra pensar sobre isso. Não necessariamente. Eu acho que uma pessoa imortal pode não ser nada niilista. Ela pode acreditar, inclusive, em Deus, acreditar em várias coisas e ter várias crenças que ela tem, convicções. Não necessariamente. Não necessariamente ela seria niilista no sentido de acreditar no nada, né? Por que não? Ué, por que ela se acha que ela seria? Eu tendo a acreditar que ela seria pelo fato de que ela vai experienciar que tudo é meio que uma criação da mente humana. Então, que seja Deus de religiões ou, enfim, o dinheiro, Uhum. a própria... Bom, relacionamentos e tudo é uma criação da nossa cabeça que a gente meio que cria pra se sentir mais confortável, assim, sabe? Então, o cara vai viver eternamente, ele vai ver diferentes sociedades e hoje é errado você matar uma pessoa, quem sabe daqui 1000 anos, sei lá. 500 anos atrás, todo mundo comia carne, hoje em dia tá começando movimentos de veganismo, vegetarianismo, que, enfim, tá tendo uma ética em relação a os animais e tal. Então, tudo vai mudando, cara. A gente não sabe o que daqui 500 anos vai ser, daqui 1000 anos a gente acha que como a gente vive hoje é melhor do que 500 anos atrás. Só que daqui 500 anos vai ser uma atualização de hoje, assim, eticamente falando, de acordo com a tecnologia e tudo mais também. Então esse cara, ele vai passar por vários momentos ali, ele vai viver eternamente, né? Então a Terra vai acabar e ele vai estar vagando pelo espaço por aí, né? Sim. Qual que é Eu o acho- sentido por trás de tudo isso, assim? Nenhum. Pois é, mas aí a gente tá pressupondo que esse cara é um pouco parecido com a gente. Sendo que tem muitas pessoas que não funcionariam assim. Ele pode viver milhares de anos acreditando que tem algo sobrenatural por trás e que um interpreta Milhares como de anos, mas e o infinito, cara? É infinito, é uma escala meio bizarra da gente pensar. Mas ainda assim, o infinito ele pode acreditar, não sei. Não sei. Supondo que ele acumule conhecimento infinitamente, o que também seria muito bizarro, acho que é possível sim. Acho que é possível. Neurologicamente não dá, né? Necessariamente ele vai esquecer de coisas e formar novas redes. Mas, supondo que isso fosse possível, talvez ele se tornasse niilista no sentido de não acreditar em metanarrativas. Metanarrativa é o termo que usa na filosofia para acreditar que tem uma verdade, uma coisa melhor, uma coisa superior e tudo mais. Você acha que a morte seria mais bem-vinda do que ficar vagando pelo espaço por o infinito, cara? Com a própria mente pensando sobre a existência e o cosmos e, enfim, todas as questões que vão vir na sua cabeça. Acho que sim, tendo a achar que sim. Eu já defendi intensamente a ideia de que eu preferia ser imortal do que qualquer outro cenário, inclusive ser torturado eternamente. Já defendi isso porque eu achava que pelo menos ser torturado eu estou existindo, estou tendo uma experiência, mesmo que seja experiência de dor, e é melhor do que não existir, não ter experiência. Mas já mudei de ideia. Por que você defendia isso, cara? Eu defendia porque era uma afirmação do meu desespero contra a ideia de que eu não vou existir. E eu pensava que dor eu poderia eventualmente interpretar de outra forma, e que pelo menos eu estou existindo, de alguma forma. E de certa forma é verdade isso. Sim. Mas eu não acho que a existência é necessariamente superior a tudo.
Eu acho que se a existência concorrer com sofrimento eterno, é melhor a não existência. Eu acho que ia ser bem ruim. Então hoje eu queria muito ser imortal, mas imortal não. Acho que imortal envolve um risco de tortura eterna aí. Então hoje, assim, no dia que a gente tá gravando esse podcast aqui, Pedro, pode dizer que você tem medo da morte. Medo? Atualmente eu não tenho medo porque ela não tá próxima de mim, né? Você não sabe, né? Sim. Mas não tem nada que me faça estar ativamente sentindo algo de medo. Mas ela é muito indesejável pra mim. Eu odeio a ideia de que eu vou morrer. E eu sei que eu vou morrer, e isso é muito ruim. Muito ruim. Eu repudio muito a ideia de que eu vou morrer e eu gostaria de poder fazer muito pra evitar isso. Inclusive, eu às vezes penso em parar tudo e dedicar tudo a estudo da biologia e da mortalidade pra ver se eu descubro uma forma de ser imortal. Mas não, estou em outra área e tá tudo bem. Eu acho que o Harari defende, né, que a gente vai, se eu não me engano, se tornar mortal. Porque, É possível. teoricamente, é possível. Sim. São problemas técnicos do nosso corpo. Então, quer dizer, se você conseguir inventar um coração artificial, todos os seus órgãos artificiais, você consegue trocar e tal, um transhumanismo, há brechas para a mortalidade, certo? Sim. Você escolheria se tornar mortal. Hoje em dia escolheria me tornar mortal. E aí, quando chegasse a hora, você ia se jogar na frente de um carro e ia morrer. Depois que eu vejo que não tem uma perspectiva nenhuma de ter uma boa vida no futuro de alguma forma, ou que não vale a pena por algum motivo, acho que sim, iria. Mas tem uma coisa, o Freud, por exemplo, ele especulou que existia uma coisa chamada pulsão de morte, tá? E que a gente sabe que não existe em termos físicos e fisiológicos. Mas o que ele estava querendo dizer, que ele escreveu, foi que ele também é ateu e ele também sempre pensou que ele ia querer viver eternamente, era desesperado com a ideia de morrer. Mas ele percebeu quando ele já estava ficando velho que ele começou a desejar quase morrer. Ele tinha um cansaço de vida. Não era só por estar vivo, ele estava despreocupado com a ideia de morrer e até achando que é de boa se isso acontecesse, estava tudo bem, ele queria deixar de existir. E ele viu que isso aconteceu com outros colegas dele também, que também eram ateus e tinham desesperados e também estava acontecendo algo parecido. E aí ele especulou se não havia algo que foi selecionado, né, algo humano e talvez de outros animais, que depois de um tempo você começa a achar essa ideia interessante. Você começa a aceitar essa possibilidade. Né? Então não acontece com todos, tem pessoas muito velhas e que não querem. O Woody Allen, por exemplo, fala sempre disso. Ele, sei lá, já tem uns 90 anos e ele odeia desesperado com a ideia de morrer. Mas muitos, talvez a maioria das pessoas, eventualmente parece que caminha para isso. Parece que tá bem de boa com a ideia de ir. Mesmo pessoas ateias. Então talvez tenha algo aí na nossa natureza que com o tempo faz pensar, não, se vier tá tranquilo, tô de O ser boa. humano observa a morte como algo muito longo, né? Principalmente na juventude. Mas a verdade é que ela tá ao nosso dia a dia, né, cara? Sim. Você pode atravessar a rua ali e acabou tudo. Eu acho que todo mundo, sei lá, como que é? Uma superstição minha, né? Uhum. Eu acho que todo mundo tem o medo da morte, assim, velho. Só que pelo fato de que a pessoa acha que não vai acontecer agora, ela não sente esse medo. Quando você observa, não sei se provavelmente existem vários estudos vendo isso e tal, mas pessoas na cama, no leito de morte, possivelmente têm medo da morte, cara. Uhum. Não todas, várias não, mas muitas pessoas têm sim. A maioria. Eu não sei qual que é a estatística, mas eu sei que não são todas. Eu sei que tem pessoas que não têm medo, não sentem isso nem no momento da morte. Mas várias pessoas têm sim. Perfeito. E, cara, pra finalizar, puxando esse gancho aí das pessoas ali em leito de morte e tal, é feita uma pergunta, assim, pra eles, geralmente, em alguns estudos e tal, e sobre o que você mais se arrepende, né? Uhum. De não ter vivido, enfim, o que te faltou, assim. E grande maioria dos casos, assim, parece que não são coisas materiais. Então, um carro, queria ter uma casa X e tal, mas sim eram experiências de vida. Né? A maioria se arrepende de não ter feito algo, né? Ao invés de ter feito coisas. Mais frequente arrepender de omissões do que de ações. Uhum. E você identificar o que você vai fazer na sua vida, na minha visão, vem
com uma pergunta, cara, que é o que realmente importa na vida. Uma vez que você responde essa pergunta, ainda mais quando novo, você vai ter uma visão, uma perspectiva diferente em relação a todo o resto da sua vida, certo? Porque se o que importa pra você é Deus, você vai se dedicar a vida inteira à igreja. Se pra você o que importa é, enfim, ter um podcast, divulgar ciência e tal, você vai seguir em relação a isso. E todas as coisas indiretas que isso vai te trazer também. Então agora eu te pergunto, cara, o que realmente importa, assim, na sua vida? O que você está fazendo pergunta é muito importante na psicologia, que é de valores. Só que não tem só um, depende do contexto. Um dos valores muito importantes na minha vida é conhecimento. E eu sempre busquei fazer o que é certo. E o que é certo passa pelo conhecimento. Você tentar descobrir o que é certo. Então, fazer a coisa certa nas circunstâncias, para mim, é algo muito importante. Mas isso envolve uma investigação grande, às vezes. Então, eu sempre busquei isso. Tentar enxergar as coisas como elas são, à medida do que é possível. Tentar fazer as coisas corretas. Tentar descobrir a verdade das coisas. Isso é um valor muito importante, que guia minha vida toda, de estudo de filosofia, de ciência, de psicologia, de tudo. Então, esse é um valor muito importante. E que generaliza fazer a coisa certa para ação com pessoas também. Eu sinto que ser bacana, tentar sempre que possível ser bacana e fazer o bem para as pessoas e tratá-las bem, fazer elas se sentir bem, é bom. Mas não incondicional. Quando isso concorre com outras coisas, já não é bom. Então, o tempo todo eu tô debatendo e me guiando para tentar buscar conhecimento e fazer a coisa certa. Igual a ET Bilu, né? Busca conhecimento. Você diria que é isso, assim? É um dos grandes. Mas, é porque se você colocar de maneira em termos internos, você poderia colocar ser feliz. Mas não é tão simples. Porque o ser feliz é como? Como você faz para ser feliz, né? Como que você chega nessa felicidade? E eu tenho várias coisas que me fazem ser feliz. Que é meu casamento, minha esposa, eu amo muito estar com ela, e é extremamente bom conviver com alguém e estar junto com alguém. É o fato de eu estudar as coisas que eu gosto, de eu sentir que eu estou contribuindo para o conhecimento de alguma forma, me faz muito bem. Sentir que eu estou entendendo melhor o mundo, a parte intrínseca de estudar, que é você perceber coisas que você não percebia antes. Isso, nossa, dá uma adrenalina e faz super bem, é muito prazeroso para mim. Sempre foi, acho que vai continuar sendo. Então tem várias coisas que me fazem bem. Tentar ser uma pessoa boa, correta, o máximo possível, e tentar fazer a coisa certa mesmo diante de pressão, que é, mesmo se várias pessoas, se for gerar consequências sociais muito adversas, mas eu tiver bons motivos e muito claros para acreditar que isso é a coisa correta, vou fazer. Então você acha que se você seguir esse caminho, no final da sua vida você vai olhar para trás e vai ter orgulho de ter uma vida bem vivida? Sim. E eu sinto que estou caminhando para isso. Eu acho que, no mínimo dos meus 18 anos para cá, tenho gradualmente melhorado isso e sido cada vez mais feliz. Que é uma coisa raríssima, que poucos seres humanos podem dizer. Dos meus 18 até hoje, 38, durante 20 anos, o meu ano seguinte foi o melhor ano da minha vida. O 18 foi o melhor ano da minha vida. O Não 19 teve um foi o que melhor. não foi. Não. O outro foi o melhor, depois o outro o melhor, depois o outro foi o melhor. Não, mas esse foi o melhor. Melhor do ponto de vista de felicidade. Deu parar e pensar sobre o ano e falar, cara, acho que esse foi o melhor ano da minha vida. Porra, eu fiz isso, teve aquilo outro, teve muito foda. Pô, que massa, cara. Pois é. Muito, muito foda. Por isso que eu me considero extremamente sortudo, privilegiado, mesmo ateu. E acho que é por isso que é difícil eu cair em alguma condição atualmente, né, na circunstância atual, de depressão por isso, porque isso é um fator protetor muito grande pra mim. Pedro, Valeu, velho. obrigado aí pelo papo, cara. Bom demais. Enfim, gostei bastante mesmo. E obrigado por ter colocado aí um tempinho da agenda pra ter vindo aí falar. Posso fazer uma pergunta também? E o seu? Qual que é o seu? Segredo. Beleza. Quer saber mesmo, cara? Quero. Cara, essa é uma questão... Você fala do que importa na vida. Isso. Essa é uma questão que... É uma pergunta que eu me faço, assim, frequentemente, cara. Recentemente aqui com o podcast, eu sempre entrevisto pessoas novas com outro ponto de vista. Fazem 2 anos aqui que o podcast tá rolando, né? Hoje eu tenho 22. E assim, velho, é muito difícil pra mim responder isso, porque eu sei o peso que isso vai ter na minha vida, assim, sabe? Então, é muito de época. Eu ainda não consegui me encontrar, assim, sabe? Eu diria hoje que é a jornada do Odisseu, assim, sabe? Então,
tentar ter o máximo de experiências possíveis e entender o máximo o que é essa loucura, essa doideira que é a vida, a existência e tudo mais, né? E o podcast faz muito sentido para isso. Então, tentar entender um pouco mais sobre o que é essa loucura, que, na verdade, eu vou chegar no fim da vida e não vou entender nada ainda, né? É. Infelizmente. E aí que tá, igual eu falei, você não precisa ter um valor, né? Você pode ter vários. E cada um de acordo com o momento, e eles negociam entre si quando eles se conflitam. Quando um conflita com o outro, é uma negociação de valores ali. Então você pode ter como valor prazer. Ter prazer na vida é muito importante. Ter experiências prazerosas e comer coisas gostosas e fazer tudo isso. Mas ele não é incondicional, acima de tudo. Eu tenho que ter prazer mesmo que eu tenho que matar pessoas. Não. Eu tenho que ter prazer mesmo que isso me ferre. Vou usar heroína, coisa mais prazerosa talvez do mundo, mas aí eu vou me ferrar e ficar dependendo de heroína. Não. E aí entra a filosofia de Spinoza, né? Que ele fala dos afetos ativos e dos passivos. Sim. Que os afetos passivos seria, por exemplo, a heroína e tal, essas coisas que estão além, que são meio que substâncias, outras coisas que não estão atreladas a de fato uma potência de vida. Então eu busco a potência ali do Spinoza, né? Então, Isso. ao gravar um podcast, eu tenho um papo assim, eu gosto pra caramba e fico na adrenalina, assim, e tal. Então tentar, talvez, buscar mais essas paradas, assim. A parada do boxe, por exemplo. Isso. Então, botar uma música, fazer um sparring de boxe, aquele rockzão, assim, sabe? Basicamente isso, cara. Uma outra palavra pra isso é hedonismo responsável. É hedonismo de buscar o prazer, mas você leva em conta as consequências a médio e longo prazo. E leva em conta o outro. Então você busca, mas levando em conta isso aí também. Não um efeito imediato só, mas o resto. Perfeito. Bom Cara, demais. obrigado aí por ter vindo. Valeu demais, cara. Divulga aí suas redes nessa câmera aqui. Pessoas, então, apesar do nome, você vai achar sempre o DJ primeiro, obviamente. DJ Pedro Sampaio. Cara, Mas- toda vez eu pesquisava, aparecia esse cara, velho. Exatamente. Mas você consegue me achar no Instagram, por exemplo, é @pedsampaio. P-E-D Sampaio, é o meu arroba lá. Ou você pôr Pedro Sampaio, psicólogo, possível que você ache lá. Eu tenho um canal no YouTube que eu atualmente estou postando, mas eu pretendo voltar também, que é Pedro Sampaio Psi, que tá lá. E eu tenho um podcast, Psicoverso Podcast. Você também acha no Instagram, acha no YouTube. E estamos retomando, inclusive, o podcast agora, ficamos um tempo parado e é bem legal. Então, vai lá. Pô, brigadão. Valeu, João. Você que assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é realmente muito importante aqui para o podcast. Nos ajuda a trazer conversas cada vez mais interessantes, como por exemplo aqui com o Pedro hoje. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos, né? Parece que ali por volta de 73% das pessoas que assistem aqui o podcast não se inscreve. Então só clica aí no botão, ajuda de coração, beleza? E agradeço a todos aí que estão apoiando o podcast, nos comentários, enfim, beleza? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.